Vamos fazer barulho! Mais barulho, barulho, barulho! Nossa, o dia hoje foi de... Adorei a palma daquele rapaz. Ele discretamente bota a mão pra cima e faz assim. Nunca vi ninguém aplaudir assim. Amei esse negócio. Então, olha só, apesar de tudo que está acontecendo no nosso país, hoje nós estamos aqui num momento de celebração e resistência, com artistas que são referência da intelectualidade negra brasileira. A nossa homenageada desse ano é a primeira escritora negra brasileira e talvez até mesmo da América Latina, Maria Firmina dos Reis. Vamos aplaudir! Isso, adoro espontaneidade! Muito bom! Então, se vocês quiserem ter uma camisa com a estampa da Maria Firmina, a Poemice fez uma camisa linda, está sendo vendida lá embaixo. A Poemice está, sim, trabalhando com a gente há muito tempo. Tem camisas lindas, Fernando Pessoa, Cecília Meirelles, é um trabalho maravilhoso. E no primeiro dia da FLUP, nós vivemos um momento fantástico, que foi um desfile de moda, o Prêt-à-Porter. E foi um desfile de moda ativismo, onde 12 estilistas denunciaram nas suas criações o genocídio da nossa juventude negra. E foi muito emocionante que as mães dessas crianças estavam aqui. E a Hildegard Angel também, filha da Zuzu Angel. A Zuzu teve o filho assassinado na época da ditadura. Então, assim, foi uma referência, uma ligação maravilhosa. Esses modelos estão expostos e estão sendo vendidos também. Então, se vocês comprarem, vocês vão estar ajudando essa causa, porque o dinheiro vai ser doado para as mães de filhos de vítimas da violência do nosso Estado. Quem tiver interessado, é só procurar a Josi lá embaixo. Essa é uma das roupas. Eu estou aproveitando, estou usando, cada hora entro com uma, né? Que eu não estou morto. Ai, estou quase comprando o primeiro que eu entrei, já fico duro, volto para casa sem dinheiro, mas não tem problema. Mas, então, se vocês puderem contribuir, quer dizer, participar, que eu acho que isso não é nem contribuição, né? Quando você pode participar com uma causa tão bonita, e os modelos são realmente lindos. Eu adoro moda, fiquei assim, uau, queria comprar todos, né? Quem sabe? Então, hoje, a programação foi fantástica. Tivemos Lineker, Gilberto Gil, foi uma coisa, nossa, emocionante. Às 8 horas da noite, nós vamos ter a 4ª eliminatória do Rio Poetry Slam, que quem não conhece o slam tem que conhecer. Estamos cheios de slammers por aí. Falei slammer, ninguém abriu o sorriso. Ó. E 10 da noite, vamos ter o Slam BNDES com a 3ª e a 4ª eliminatória com os slammers brasileiros. E é muito legal. O slam, quem não conhece, tem que conhecer. O slam brasileiro vai ser na Rua da Lapa, 145. Muito legal. Fui lá ontem e é maravilhoso. Agora, nós vamos ter aqui a mesa Feminismos Plurais. Nós vamos falar da produção intelectual de mulheres e homens negros e indígenas, e assim democratizar temas como lugar de fala, racismo e interseccionalidade. Essa mesa, eu estou ansioso por esse momento, que vai ser maravilhoso. E, para ter essa mesa maravilhosa, eu peço um aplauso, porque eu vou chamar Joyce Beth, Juliano. Uau, essa trouxe, gostei, essa é das minhas. Cadê ele batendo palma? Ah, agora foi embaixo. Vou chamar. Bem-vinda. Vamos ter também Juliana Borges. Aplausos. Lindona. E também Silvio Almeida. Entra, Silvio! Cadê ele? Mais barulho, gente! Bem-vindo, Silvio. E quem vai intermediar essa mesa é a nossa querida Isis Carolina. Aplausos, boa noite, boa mesa para vocês. Boa noite a todos e todas e todes. Bom, eu sou a Isis Carolina, eu sou produtora executiva da coleção Feminismos Plurais e também do selo Sueli Carneiro, né, que é idealizado e coordenado pela Djamila Ribeiro, que amanhã vai estar aqui na FLUP. E para mim é uma honra
estar ao lado aqui dos meus amigos queridos, enfim, que vão estar aqui compartilhando com vocês um pouco do processo, né, de construção e sistematização das suas produções. E eu prometo fazer uma mediação controlada, porque, gente, um mediador descontrolado é babado. Até mesmo para a gente ganhar tempo com as perguntas, enfim. Então, eu gostaria de começar com a Joyce, que você contasse um pouco para a gente, né, e para todo mundo que está aqui, sobre o processo mesmo de sistematização, como que você encontrou as autoras e autores que você usou na bibliografia do livro, enfim, e trocar um pouco com as pessoas sobre essa experiência de escrever o primeiro livro. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a FLUP por essa oportunidade de estar aqui, agradecer a todo mundo que está aqui prestigiando. Muito obrigada, vocês são extremamente importantes para esse projeto. Agradecer a Isis, sempre carinhosa, maravilhosa, e meus amigos aqui da coleção, que eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time incrível. E a mestra Djamila, que não está aqui, estará amanhã, e a gente está aqui na torcida por ela lá. Então, quando a Djamila me chamou para escrever na coleção, a princípio ela tinha falado que gostaria que eu escrevesse sobre afetividade, solidão da mulher negra, que é uma temática pela qual eu tenho um pouco mais de sensibilidade. Eu vinha propondo muitas discussões referentes a esse assunto. Só que aí depois, na rota ali da programação, ela, não, escreve sobre empoderamento. Escreve sobre empoderamento, porque a gente tinha um incômodo muito grande, né? Aliás, eu acho que a grande alma da coleção vem do incômodo que a gente tinha com o desvirtuamento das pautas do feminismo negro, da luta antirracista, né? Porque a gente teve aí as redes sociais que potencializaram as discussões e fizeram com que as vozes escoassem. Só que a própria interface das redes sociais não permite que a gente se aprofunde nos assuntos, né? Porque são todos assuntos extremamente complexos, de alguma forma interligados, e todos são extremamente importantes, né, para as nossas lutas aí dentro dessa área dos direitos humanos, enfim. E aí eu tinha meio que em mente, né, o que significava empoderamento, e me irritava bastante ver as pessoas distorcendo das mais variadas formas, né? Para vocês terem uma ideia, algumas semanas atrás, na Avenida Paulista, tinha uma companhia de seguros vendendo plano de saúde, e o slogan era empodere o seu coração, né? Compre o plano de saúde para que o seu coração esteja empoderado, né? E aí eu fui mergulhar a partir daquilo que eu já sabia, né? Já tinha meio que uma ideia dos autores que seriam principais assim na minha pesquisa. Um deles era o Paulo Freire, né? O grande alvo aí dos reacionários que estão no comando agora. Tinha as feministas negras norte-americanas, né? Que forneceram muito material intelectual aí para as nossas pesquisas: Patrícia Hill Collins, Angela Davis, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro. Então, esses autores já estavam ali no meu radar. Só que aí, no desenvolver das pesquisas, eu acabei dando de cara com outras portas que eu deveria abrir, até para a minha própria compreensão se aprofundar mais, porque eu também tinha alguns equívocos e algumas coisas ali que eu fui descobrindo ao longo dessa jornada de pesquisa que não era exatamente como eu pensava, né? Então foi isso. A prioridade da coleção é mulheres, né, autoras, pesquisadoras, intelectuais e negras, né, negras e negros. Essa é a prioridade. Só que aí o que é empoderamento saiu um pouco dessa rota aí. Eu acabei me deparando com feministas indianas que forneceram um material incrível, algumas outras autores e autoras aí que não faziam muito parte do meu repertório. E aí eu fui me aprofundando, enfim, acabou saindo o que saiu, e ainda ficou coisa de fora, né? Porque eu ainda podia falar um pouco mais de algumas coisas, mas como a gente fez esse trabalho meio que a toque de caixa, né? Eu acho que eu consegui sistematizar ali, organizando, primeiro pensando, o meu start foi pensar na questão do poder, né? Qual que é o poder que está falando a palavra empoderamento? Que é um neologismo, né? Uma junção de duas palavras.
ou melhor, uma palavra que se forma a partir de outra palavra, né? E nem sempre ela tem o exato significado da palavra que deu a origem, né? Então, no caso de poder, o poder que se fala em empoderamento é outro poder, não o poder branco, patriarcal, que a gente está aí acostumado, e que é o poder que é ali a semente das desigualdades que a gente vivencia, né? Então, eu vim ali pensando no Michel Foucault, na Hannah Arendt, na propositura deles dentro dessa temática, né? O Foucault falando sobre as relações de poder em todos os âmbitos da sociedade, a Hannah falando sobre qual o caminho de pensamento, de poder que a gente precisa se inteirar para conseguir, enfim, alcançar o empoderamento do qual Paulo Freire fala, né, que é um mergulho muito profundo no seu eu social, né? Então, o empoderamento a partir da ótica de Paulo Freire é basicamente isso: você se conscientiza profundamente do seu eu social. Quem é você na sociedade? Quais as implicâncias que isso te traz para a vida? Quais são os impedimentos que você tem que lidar sendo a pessoa que você é, né? Então, já de saída, a gente já meio que conclui que empoderamento é um instrumento de luta social, mas também é uma agenda política e que vai atender especificamente as pessoas que compõem os grupos minoritários, né? Eu gosto sempre de reforçar, porque isso gera muita confusão, que quando a gente está falando de grupos minoritários, nós estamos falando de quantidade, né? Porque a negritude é um grupo enorme, as mulheres são um grupo enorme, mas quando a gente fala em minoria, a gente está falando no acesso a direitos que já estão garantidos para a gente, né? Então, o grupo de pessoas negras, de mulheres, de LGBTs, indígenas, a gente não consegue acessar os direitos que já são garantidos para a gente, né? As hierarquias, aí, as estruturas de opressão, elas criaram hierarquias e desenharam a pirâmide social de tal modo que faz com que a gente não consiga ter uma mobilidade social e viver, né, ter uma cidadania plena, como diz aí Milton Santos. E aí depois eu venho refletindo um pouco para fazer o encontro entre o pensamento do Paulo Freire e o pensamento das feministas negras, né? Angela Davis vai vir falando que as mulheres negras escravizadas já praticavam o empoderamento dentro das suas comunidades, muito antes de Paulo Freire sonhar que um dia escreveria algo relacionado ao empoderamento. Tem a Patrícia Hill Collins falando dessa coisa da autodeterminação. Isso é muito importante para quem faz parte dos grupos minoritários. A gente tem que se situar, é a gente que decide o lugar onde a gente vai estar, onde a gente vai se posicionar na sociedade de tal modo, né, para poder, a partir disso, criar técnicas, mecanismos e sei lá, maneiras a gente conseguir lidar com os problemas que nos afetam dentro da sociedade, né? Aí tem Bell Hooks também, que vai vir falando coisas importantes. A Bell Hooks acaba se tornando aí uma grande admiradora do Paulo Freire. Ele acaba pautando muito do pensamento dela, né? Ele esbarra também na Patrícia Hill Collins. Enfim, Paulo Freire foi um cara que o mundo inteiro sabe que ele foi incrível, citado aí nas universidades mais importantes do mundo, né? E aí eu venho falando também das dimensões do empoderamento, né? Porque a gente, quando fala em empoderamento, acho que um dos grandes equívocos que a mídia acabou pautando é que é uma coisa instantânea, né? Tipo, olha, eu agora fiz uma transição, fiz um big shop, meu cabelo está natural, eu estou empoderada, né? Ou eu agora comprei um carro, consegui passar, fiz minha faculdade, entrei pelas cotas e tal, e agora moro num apartamento bacana, estou empoderado, né? E não é nada disso, né? Então, o empoderamento é processo. São processos que você vai passando, né? É como se você entrasse num caminho e a reta final é um estado de maturidade, de percepção, de consciência social profunda, né? E aí, nesse caminho, você vai ter que trabalhar diversas questões, né? Você vai ter que trabalhar a questão da autoestima, né? Não a autoestima aí de me acho linda, estou maravilhosa. Isso não é autoestima, isso é se achar bonito. Você pode se achar bonito, lindo, maravilhoso, mas você não gostar da pessoa que você é, né? Tem muitas pessoas negras, inclusive, que sabem que são bonitas, que gostam daquilo que vê no espelho, mas elas não gostam da pessoa que elas são. Elas estão terrivelmente marcadas aí pelas
humilhações, pelos apontamentos que o sistema racista faz. Então, põe o pé na rua, alguém olha torto, pronto, a pessoa já desmonta e entra em processos depressivos. Então, a autoestima é algo muito mais profundo do que parece, que tem a ver com a estética. A estética faz, sim, parte do processo de empoderamento, porque você vai, sim, precisar fazer alguns resgates com relação à sua autoimagem, né? Tem a questão financeira também, que vai influenciar nesse processo de empoderamento, porque se você não tem ali um suporte, né, no mundo que a gente vive, você precisa de dinheiro para tudo. Então, se você não consegue se desenvolver nessa área, também você fica comprometido. Também a gente vai passar pela questão do intelecto, vai passar pela questão política, as articulações políticas são extremamente importantes, a política institucional é importante, mas também é importante que a gente entenda que a gente é corpo político, que a gente faz política o tempo inteiro, em todos os lugares, até naqueles lugares que são inusitados, você está fazendo política de alguma forma, né? Até quando você não está atuando de alguma forma aí nas questões políticas, né? Também a omissão também é uma atitude política, né? Então a gente é um ser político, né? Angela Davis fala muito isso. A gente é político o tempo inteiro. Então a gente tem que entender bem esses processos e se fortalecer para fazer a briga institucional mesmo, porque é lá dentro do Congresso, dentro das instâncias políticas, institucionais, que a gente vai conseguir ter condições de, enfim, abrir caminhos, abrir portas e tudo mais. Tem a questão da afetividade, né, que, quando eu falo afetividade, eu não estou falando só de relacionamento, né, homem-mulher, ou casal, ou o relacionamento amoroso propriamente dito entre duas pessoas. Né? Também tem a questão da afetividade, também vai falar sobre qual é o relacionamento que eu tenho com o outro que faz parte do mesmo grupo que eu. Né? Porque muitas vezes as pessoas acham que estão muito empoderadas, mas elas têm internalizado um desprezo muito grande pelo seu eu social. E esse desprezo, às vezes, vai rebater, vai se reproduzir nos seus iguais. Né? E aí a gente pode dar um exemplo bem enfático, que é a questão da solidão da mulher negra. A gente tem uma problemática aí, onde o homem negro tem questões a trabalhar dentro de si, que faz com que ele reproduza isso em relação à mulher negra, né? Essa coisa da rejeição. Desde cedo, o menino negro está sendo treinado para enxergar o seu par social como alguém que não tem muita importância, não tem muito valor, enfim. Né? Ou a questão da sabotagem também, né? Pessoas negras, às vezes, no ambiente, quando elas não estão nesse processo de empoderamento, às vezes nem de consciência racial, elas vão ali competir, se sabotar, enfim, fazer diversas coisas ali que enfraquece o todo, né? E aí eu não sei se deu meu tempo, tá? Então tá. E aí, por último, né, que eu acho que seria bacana falar, é que o empoderamento ele não é individual, ele não trata de liberdades individuais, né? Então, como eu já havia falado aí, por exemplo, eu estou tirando foto nua aqui, estou empoderada. Não. Né? Isso não é empoderamento. Quando a gente fala em empoderamento, não está falando de eu, Joyce, e aquilo que eu posso fazer dentro da minha casa, por exemplo. Né? E é um processo que também depende do coletivo. Né? E eu gosto de dar um exemplo que é um pouco impactante, mas eu acho que é muito cabível para o momento. Se a gente tivesse um grupo de mulheres, né, um grupo de negritude devidamente empoderado, a gente não teria perdido uma vereadora eliminada brutalmente, como a gente teve há um tempo atrás, e mais uma série de outras eliminações de pessoas negras, onde a gente se vê completamente impotente para cobrar atitudes das instâncias maiores, e a gente fica ali meio sem saber o que fazer. Então, isso é um reflexo de como nossos grupos, né, tanto de mulheres quanto de negritude, LGBT, indígenas e tal, o quanto a gente não está nem sequer dentro de um processo de empoderamento. A gente ainda está muito incipiente nessa questão, e por isso que eu acho que é importante a gente entender. E uma última coisa que eu tenho falado bastante, que infelizmente não entrou no livro, mas eu pretendo me aprofundar aí futuramente, é a questão da decolonialidade. Né? O pensamento decolonial ele vai propor uma limpeza, né, uma limpeza profunda na gente de todas as informações eurocêntricas que foram internalizadas e que fazem com que a gente não consiga se enxergar enquanto povo brasileiro, enquanto pessoa negra de origem africana, enquanto pessoa brasileira que tem também o seu vínculo com a cultura indígena, enfim. Né? A gente precisa decolonializar,
né, que é diferente de descolonizar, por exemplo. Quando a gente fala em colonialidade, a gente está falando do entranhamento do colonialismo que vai se espalhando para diversas áreas que a gente não consegue entender muito bem, né? Então, o colonialismo e colonialidade são vertentes diferentes, partindo de um mesmo problema. E isso também faz parte do processo de empoderamento, né? A gente tem a Lélia Gonzalez com a mefricanidade, que é um conceito que vai muito nessa linha de você se despir daquilo que anulou a pessoa que você é, a sua cultura, as suas respostas emocionais, enfim, que também é extremamente importante a gente tocar nesse assunto, e eu pretendo daqui para frente me centrar nisso para poder entender meio que as dinâmicas que a gente precisa, de repente, direcionar para chegar nesse ponto. Agora acho que deu, né? Obrigada, gente. Obrigada. Maravilhosa. Bom, antes de passar a bola para a Ju, eu gostaria de informá-los que, infelizmente, a Carla Cotirene não pôde estar aqui com a gente hoje, porque ela teve um problema seríssimo pessoal. Então, eu gostaria de pedir, gentilmente, a compreensão de vocês, tá bom? E depois eu gostaria que você falasse um pouco mais, se você quiser, sobre o feminismo decolonial, assim, dentro do que você quiser apontar, fazer alguns apontamentos, e também, quem sabe, não vira mais um número da coleção Feminismos Plurais, não é mesmo? Bom, vamos lá. Ju, eu acho que no mesmo sentido, eu queria que você trocasse com a gente um pouco do seu processo, como que foi se aprofundar, mergulhar dentro dessa temática, que é o encarceramento. Aliás, o que é o encarceramento em massa? Bom, obrigada, Isis. Boa noite para todos, todas e todes. É um prazer muito grande fazer parte dessa coleção, estar mais uma vez numa mesa com esses parceiros, com esses amigos, que é a Joyce, o Silvio, a Isis, Djamila, hoje numa noite muito especial para todos nós, para todas nós. Carla Cotirene, enfim, é um grupo assim que compõe essa coleção que é, enfim, é sensacional. E o processo de escrita assim do livro, a gente inclusive estava juntas, né, Joyce, no dia do convite que a Djamila nos fez. Eu fiquei um pouco passada, e inclusive eu escolhi uma epígrafe para o meu livro, que é uma frase da Conceição Evaristo, que fala que o processo de escrita é um processo de sangramento, né? Escrever faz a gente sangrar. E eu escolhi, não por acaso, essa epígrafe, porque a todo tempo a Djamila é uma pessoa que fica dizendo que eu preciso destruir o meu complexo do impostor, né? Então, assim, eu tive que ser o tempo inteiro incentivada a continuar nesse processo de escrita, porque eu achava que, enfim, né, a gente passa por muitas experiências nas nossas vidas que fazem com que a gente pense que nós não temos condições, né, muitas vezes, de escrever, de produzir a partir de acúmulos que nós temos. Então, eu acho que essa epígrafe que eu escolhi para o livro, ela faz sentido tanto pessoal, né, do que foi o processo de escrever e pesquisar para escrever sobre esse livro, e também sobre o livro, também, né, porque falar sobre encarceramento não é um tema fácil. A gente está justamente falando não de um sangramento simbólico, mas de um sangramento real, né? São corpos que estão sendo exterminados. E eu falo que estão sendo exterminados porque estar encarcerado significa uma morte social, né? Significa que nós teremos indivíduos, né, que passarão o tempo inteiro por estereótipos, né, e que não vão conseguir, portanto, superar, mesmo que eles já tenham, enfim, cumprido as suas penas, conseguir ser reintegrados, né, de fato, à sociedade. Eu acho também, eu não gosto também muito de usar essa palavra reintegrado, porque dá essa ideia também de que as pessoas encarceradas ou em situação prisional, que é o que eu prefiro falar, que elas estão em situação prisional, como se elas tivessem, como se a prisão não fizesse parte da sociedade, né? Então nós vamos reintegrar, então você fica um tempinho fora da sociedade e aí você volta depois reintegrado, né? Quando na verdade a prisão é produto da sociedade e faz parte do meio, né? A construção de um presídio transforma um território, transforma uma cidade, transforma a dinâmica da cidade e transforma a dinâmica de familiares, porque muitas vezes esses presídios são construídos em outras cidades
impossibilitando que os familiares continuem acompanhando as pessoas em situação prisional. Né? Então, o processo de... Agora estou passando mal. Conceição! Lude! Começa a tremer no meio da fala. Assim. Agora vai ser difícil continuar. Muito fã. Eu acabei de citar você, Conceição. Porque o meu livro tem uma epígrafe que é sobre o processo de escrita ser um sangramento, né, sobre fazer sangrar. E eu acho que falar sobre encarceramento tem muito a ver sobre isso do ponto de vista físico e real, mas também da gente também todo dia destruir fantasmas que existem dentro de nós, né? E esse processo é doloroso para nós. Mas, enfim, vou tentar voltar aqui me centrar para falar do tema. E o que levou o que eu acho, né, que levou a Djamila a me convidar para escrever sobre encarceramento. Bom, a violência sempre esteve presente na minha vida, acho que esteve sempre presente na vida de muitos de nós. Né? Eu sou uma mulher negra periférica, né? Moro no Jardim São Luís. Para quem já ouviu Racionais, né? Ele manda um salve para o Jardim São Luís, né? Na música Vamos Passear no Parque, né? Passear no Parque. E o Jardim São Luís é o bairro em São Paulo em que a gente mais tem jovens negros enterrados no cemitério São Luís, vítimas, acometidos, né, mortos por bala de fogo. Né, o cemitério que mais tem jovens negros enterrados. E hoje também, eu não sei se perdeu o ranking, mas até a metade do ano, era o bairro em que você tinha mais probabilidade de ser morto por uma bala de fogo. Né? Então, a violência sempre esteve presente na minha vida. E, quando eu entrei na universidade, eu achei que eu ia estar livre da polícia, porque eu entrei numa universidade pública. Né? Estamos lá, na FEFELESH, vamos viver a alegria de estar nas ciências humanas. Mas foi justamente nesse período que que começou o debate da PM entrar no campus. Então, a polícia resolveu me perseguir. Falou, não, você não vai ficar sem a gente. Né? A gente vai atrás de você para você ter que fazer de novo esse debate contra a violência policial. E eu passei, então, a militar no movimento estudantil mais ativamente, discutindo muito essa temática de impedir a entrada da polícia militar no campus. Mas depois eu acabei indo para outros debates, debatendo feminismos e tudo mais. Mas, no final, eu e Djamila, nós somos da gestão da Prefeitura de São Paulo. E, no final da gestão, fui convidada para participar da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, que é uma estratégia, né, não é um coletivo, não é uma ONG nem nada, é uma estratégia de ativistas e militantes negros para discutir a questão da política de drogas relacionada ao sistema prisional e à segurança pública no Brasil, e relacionada ao racismo, obviamente, porque eu acompanhava, apesar de não ser minha atribuição, mas por questões de identificação, acompanhava muito a temática do De Braços Abertos, que foi um programa executado na chamada Cracolândia, em São Paulo, na região da Luz, em São Paulo. Então, Djamila falou, olha, você já está nesse debate, você está na iniciativa, e eu já tinha escolhido que era isso que eu queria pesquisar para a vida, então, e ser ativista nessa área. Então, ela falou, então, acho que você tem que, né, escrever, vou te dar um impulso para você se aprofundar na sua pesquisa e no seu ativismo. Né? Eu leio muito dessa maneira. Então, eu fui pesquisar diversos estudiosos e estudiosas e ativistas para escrever o livro. Ele tem como principais eixos de sustentação as formulações da Angela Davis, as formulações da Michelle Alexander, que é uma advogada norte-americana. No caso de mulheres brasileiras, as formulações da Ana Flausina, que é uma professora de direito penal, né? Ela é de direito penal, né? De direito penal da Federal da Bahia, da Tula Pires, que é professora aqui da PUC-Rio. Então, elas foram da Vilma Reis, que é a rainha maravilhosa, diva suprema,
Vilma Reis também, que é da Bahia. Então, vocês estão percebendo que tem muita Bahia, né? Porque, de fato, há uma produção muito potente, né? E muito grande, e principalmente de mulheres negras baianas, falando sobre encarceramento, falando sobre o sistema prisional. Né? Então, elas foram fundamentais para a formulação desse livro, e, obviamente, não tinha como fugir de Foucault, né? Porque vai falar de prisão, a gente tem que falar de controle, aparatos ideológicos de Estado. Então, utilizei também essa literatura mais tradicional, mas como foco da coleção é falar principalmente sobre o pensamento negro, a partir do pensamento negro, da intelectualidade negra e de mulheres negras. Então, eu fui o tempo inteiro fazendo... Eu não sei, acho que se vocês forem contar minha bibliografia, acho que dá certinho, paritariamente, a quantidade de brancos e negros. Não, acho que tem mais negros, mas dá paritário a quantidade de homens e mulheres, basicamente. Porque eu fui fazendo esse jogo, porque, de fato, eu queria falar de ideologia, não dava para não falar de alguns autores, né? Então, eu falava o tempo inteiro, não, eu sei que mulheres negras produziram sobre isso, né? Porque a gente produziu por muita coisa. Então, então, se eu vou usar Foucault, se eu vou falar de ideologia, eu vou usar também Sueli Carneiro, né? Porque ela tem a tese de doutoramento da Sueli Carneiro, ela dialoga com Foucault. Né? Então, vou utilizar a Sueli nessa formulação. Acho uma outra formulação de um outro autor, vou utilizar uma outra mulher negra também, porque são pensamentos que, em algumas vezes, as mulheres negras já produziram anteriormente a esses homens, mas elas são invisibilizadas nessa produção. Em outros momentos, elas estão dialogando com esses autores. Né? Então, fazer o tempo inteiro essa relação foi importante. E eu não sei quanto tempo eu tenho, porque eu falei horrores. Tá bem? Tá. E, entrando mais um pouco na temática mesmo do encarceramento, né, eu acho que, principalmente nos tempos que nós estamos hoje no Brasil, vai ficar cada vez mais evidente o quão importante é discutir o sistema de justiça criminal, discutir segurança pública no Brasil. Né? Mais do que nunca, vai ser muito importante. A gente teve, inclusive, semana passada, uma declaração do presidente eleito, dizendo que, se ele não puder construir mais presídios, ele vai amontoar as pessoas. Né? Então, discutir esse tema vai ser cada vez mais importante. E, basicamente, no livro, o que eu estou dizendo é que o sistema de justiça criminal, ele, mais do que ser perpassado pelo racismo, ele é uma das principais engrenagens para a manutenção das desigualdades baseadas em hierarquias raciais, que essa frase abre aspas e fecha aspas, da Michelle Alexander. Né? Então, o sistema de justiça criminal, ele é essa engrenagem que garante a sustentação dessas desigualdades, que são, no caso do Brasil e de países que passaram pelo processo colonial, baseadas em hierarquias raciais. Então, não à toa a gente tem uma pirâmide, mesmo em momentos no Brasil em que a gente tem grandes avanços sociais, conquistas sociais, a pirâmide racial não se mexe. Né? Isso não é por acaso. Né? Então, a gente fala que a gente consegue criar uma classe média, ou uma classe média, enfim, tem vários debates, uma nova classe trabalhadora, ou uma nova classe média, mas, quando a gente vai olhar a pirâmide racial, ela pouco muda. Né? Continuam sendo mulheres negras na base dessa pirâmide, né? Acima das mulheres negras, homens negros, mulheres brancas e homens brancos. Né? Então, por que isso acontece? Né? Por como a gente consegue compreender que, num período de grande avanço social no país, foi também o período em que a gente teve um avanço muito grande no encarceramento no país. Né? Como a gente consegue entender essas relações? Né? Porque, no caso dos Estados Unidos, se estabelece um outro processo, né, de precarização, de destruição do estado de bem-estar social, e que vai culminar numa intensificação do encarceramento. E aqui, pelo contrário, é quando a gente começa a tentar construir, né, que a gente nem chegou a isso, mas tentar construir o que é, ou dar as diretrizes para a construção de um estado de bem-estar social, é que a gente tem esse processo de intensificação do encarceramento. Né? Então, para vocês terem ideia, de 2006 a 2014, a gente teve um aumento de mais de 500% no encarceramento de mulheres. Né? E de mais de 220% no encarceramento de homens. Né? E, se a gente for depurando cada vez mais esses marcadores, eles vão evidenciando cada vez mais como esse sistema está preparado.
está preparado, né, e trabalha para que nós sejamos o tempo inteiro encarcerados. Então, os que eles não conseguem exterminar, matar fisicamente, eles vão encarcerar, né? Então, se a gente for olhar, 60% das pessoas em situação prisional são pessoas negras, né? 62% são jovens, de 18 a 29 anos. E se a gente for pensar em qual é a porcentagem de jovens na sociedade brasileira, os jovens na sociedade brasileira representam mais ou menos 21% da sociedade. Então, a gente está encarcerando jovens homens negros prioritariamente, mas, no último período, o foco tem sido o aprisionamento de mulheres negras. E essas mulheres, muitas vezes, elas são aprisionadas, não significa enfrentar o tráfico, né? Porque essas mulheres elas trabalham no varejo da economia das drogas, né? Então, elas não são grandes chefes do tráfico, né? Se a gente for pensar aqui rapidamente em quais são os nomes, né, de chefes do tráfico, são homens, né? Quando alguma mulher tenta, alguém lima rapidamente, né? Então, essas mulheres trabalham no varejo, na ponta, né? E também trabalham de maneira... Já é um trabalho precarizado, trabalhar no tráfico, mas essas mulheres, né, o tráfico consegue reproduzir as desigualdades do mundo formal do trabalho também na economia das drogas, né? Grande parte delas estavam desempregadas no momento em que foram aprisionadas, né? E a gente também não pode romantizar esse encarceramento, porque muitas vezes a gente fala, essas mulheres acabam sendo presas porque foram enganadas pelos companheiros, né? Quando a gente vai ter contato com essas mulheres, muitas delas estavam desempregadas, em situações precárias, né? Em total precariedade na vida, vulnerabilidade social, e acabam, então, entrando para esse mercado, para esse mercado do tráfico, como uma maneira de garantir o sustento das suas famílias, porque a maior parte delas, 90% delas, são as chefes das famílias, né? Então, a gente precisa... Acho que uma provocação que eu trago no livro é a gente tentar, o tempo inteiro, desmistificar o que significa, né, a economia das drogas, para que a gente consiga pensar uma política de drogas que seja, de fato... enfim, que a gente não pense essa política de drogas por um viés de liberdades individuais. Eu gosto quando a Joyce fala que o empoderamento não trata de liberdades individuais, e discutir política de drogas não significa discutir o seu direito de fumar sua maconha em casa tranquilo, né? Porque, se for fazer isso, né, tem um colega que ele sempre fala, se for fazer isso já está liberado nos bairros nobres, né? Tem até disque, né? Disque pizza. Você pede a pizza, chega o seu produto, né, que você pode usufruir com tranquilidade na sua casa, né? Muitos de nós que estamos em universidades públicas sabemos também que é uma área livre, né, de uso de substâncias. E eu não acho que a gente tem que criminalizar esse uso. Pelo contrário, eu sou totalmente antiproibicionista. Eu acho que tem que legalizar todas as drogas, mas a gente precisa legalizar as drogas sabendo que isso significa garantir a possibilidade de que uma parcela da população possa viver, tem o direito de viver. Porque a política de criminalização das drogas serve para nos encarcerar e nos exterminar, né? Hoje esse é o cenário. Então, não adianta a gente discutir legalização também se a gente não discutir reparação, né? A gente precisa discutir reparação aos territórios que hoje vivem, né, os impactos do que significa essa guerra às drogas, que, na verdade, é uma guerra contra pessoas, é uma guerra contra... né, a bala perdida. Eu tenho agora começado a brigar sobre isso. Eu estou escrevendo um artigo que a gente não pode mais usar a palavra bala perdida, porque a bala perdida, ela não se perdeu, ela saiu de algum lugar. E é impressionante como ela sempre encontra uma cabeça negra, né? Então, perdida de quem? Perdida para quem? Né? Acho que as palavras, como uma pessoa que estudou letras, as palavras, para mim, são muito importantes. As palavras têm um peso muito importante e que não é só simbólico, né? É um peso do real também nas nossas vidas. Então, eu trago um pouco dessas provocações no livro e espero que nas perguntas a gente possa aprofundar, porque Isis já está me olhando assim, meio, uou, fechou. Mas é porque é um tema mesmo difícil, mas a gente vai ter tempo para debater juntos. Obrigada, gente.
A Djamila acabou de mandar um beijo para vocês e para todos vocês também. Bom, né, a coleção, quando a Djamila idealizou a coleção, é justamente para valorizar a produção intelectual, né? E também para criar para romper com esse sistema que apaga, né, as produções intelectuais de intelectuais negros e negras. E aí, nessa coleção, a gente tem o que é empoderamento, o que é encarceramento em massa, que são pautas muito profundas. E depois eu vou questionar vocês de como foi, né? Você falou sobre a questão da linguagem, e a Djamila sempre diz, né, que linguagem é poder. Então, para quem nós estamos falando? Então, uma das missões da coleção é justamente criar uma linguagem que também seja acessível, a ponto de todos compreenderem sobre temáticas que não está dada para as pessoas, né? A gente não tem acesso. Eu mesma fui ter acesso a todas essas informações já adulta. E aí, enfim, eu acho que, pensando sobre isso, eu gostaria que o Silvio explicasse e trouxesse para a gente o que é o racismo estrutural. A tese de uma vida que aí você vai ter que resolver em 17 minutos. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todas e todos agradecer pela presença, agradecer pela disposição de estar aqui num dia chuvoso, num dia tão difícil, num ano tão difícil, numa quadra tão complicada, para nos ouvir. Então, para mim é sempre um privilégio poder participar de momentos como esse. Quero também agradecer as minhas companheiras, minhas amigas, minhas parceiras aqui, ao lado de quem me sinto tão bem, tão amparado, né? E também quero mandar já um beijo enorme para a Djamila, enfim, e para a Carla também, que deveriam estar aqui com a gente, não puderam estar, mas sintam-se abraçadas. E se você me permitir, eu gostaria de fazer o seguinte, eu gostaria de responder a sua questão, mas eu gostaria também de fazer mais ou menos o que elas fizeram, falar um pouquinho da trajetória, de como o livro foi construído, porque senão eu me sinto discriminado, assim, por não poder, eu sou o único homem, né? Azar o meu, né? Mas, enfim, é uma brincadeira entre a gente aqui. Mas a questão toda... É uma brincadeira, lógico, é uma brincadeira. Mas a questão toda é a seguinte. Eu gostaria de falar isso porque eu acho que isso responde um pouco a sua questão, né? Falando um pouco de como foi construído esse livro e mais ainda, né, o que as pessoas sempre perguntam, por que esse livro está nessa coleção? Eu acho que é bem interessante responder isso. Bom, primeiro, esse livro é resultado de uma trajetória acadêmica, intelectual, que eu já vinha cultivando já há algum tempo. Para aqueles que não me conhecem, eu tenho uma dupla formação, eu sou formado em Direito, eu sou jurista de formação, eu sou advogado, enfim, que atuou sempre nas áreas do direito societário, direito econômico, a vida toda, direito tributário, é o que eu sempre faço e é o que eu faço até hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho uma formação em filosofia. Eu sou formado em Direito e formado em Filosofia. E a minha continuidade, a continuidade dos meus estudos, eles sempre foram nessa linha de juntar Direito e Filosofia. Então, eu tenho um mestrado em Direito Econômico, também voltado à compreensão da relação entre Direito, Filosofia e Economia Política, e o meu doutorado é em Filosofia do Direito, e meu pós-doutorado também, todos na área da Filosofia do Direito, Economia Política, sempre nessa área. E aí, eu não sei se vocês sabem dessa história, mas eu tenho um orientador, que é o professor Alisson Mascaro, né, que me orientou, né, durante toda a minha trajetória, e ele me deu um conselho que no início pareceu um conselho um pouco estranho, mas depois eu entendi o que ele falou, e eu acho que ele estava certo, né? Acho que deu certo. Ele falou assim: Silvio, você deve escrever sobre a questão racial. Você vai escrever, inevitavelmente, sobre isso, e nas suas obras isso vai aparecer, ainda que você não esteja falando diretamente disso. Você é um homem negro escrevendo num mundo como esse. Mas ele falou, eu acho que você deveria, antes de começar a falar disso, você falar de outros temas que as pessoas não diretamente associam como sendo temas
ligados à questão racial, ou seja, coisa de preto. Ele falou, você deveria se preparar para os grandes debates, para aqueles debates que as pessoas consideram como sendo os grandes debates, e depois você vai entrar na questão racial, que é o grande debate, né, municiado de todas as armas que você puder carregar. Aí eu falei, tá bom. Então, ou seja, o meu mestrado, eu não falei de questão racial, meu doutorado é sobre Jean-Paul Sartre e o direito, meu pós-doutorado é sobre subjetividade jurídica, sobre teoria do direito e tal. E aí eu acho que esse livro, Racismo Estrutural, ele é o resultado desse ponto de chegada. Ou seja, ele, de certa maneira, é a síntese de uma preocupação que eu vim cultivando durante toda a minha trajetória. Tanto que o tema que eu estudo no direito, eu estudo na filosofia do direito a constituição do sujeito de direito, da subjetividade jurídica. É isso que eu sempre estudei na teoria do direito. E aí eu fui relacionando subjetividade, sujeito com identidade, e sujeito, identidade com raça. E aí eu comecei a entender que existe uma relação direta entre o que eu chamei de estruturas, né, que seria o Estado, a economia, a organização econômica da sociedade, a maneira com que as mentalidades são formadas no interior dessa mesma sociedade, e o direito com o processo de racialização, né, racecraft, né, que é assim, a formação da raça. Eu falei, deve ter alguma relação. Eu acho que esse livro é a tentativa de estabelecer essa relação entre a reprodução das estruturas sociais, ou seja, o Estado, o direito, a economia, a ideologia, como a formação, constituição das mentalidades, né, e dos sentimentos que os sujeitos carregam dentro do espaço político, no espaço social, e a raça. Tá? Então, essa era a ideia fundamental. Então, eu já tinha um pouco essa ideia de estabelecer essa relação. E eis que, conversando com a Djamila, ela fala, puxa, se você gostaria de publicar esse livro na coleção, eu obviamente fiquei muito honrado e falei, puxa, eu acho que é o lugar certo para publicar, né? Acho que é o lugar em que esse livro ele pode alcançar as pessoas para quem esse livro realmente foi escrito. E aí, por que eu acho que é tão importante publicar nesta coleção, estar ao lado dessas pessoas aqui, estar aqui com vocês? Acho que são 3 motivos que eu elencaria aqui. O primeiro motivo é um motivo de ordem ética, né? Primeiro porque eu pensei o seguinte, se pegar as várias coleções, enfim, que nós temos, coleção Primeiros Passos, né? Uma coleção francesa também que inspirou os Primeiros Passos, que é sempre a apresentação de conceitos básicos, fundamentais. Algumas mulheres escrevem dentro dessas coleções e, vejam, elas sempre submeteram uma lógica, né, que é, na verdade, uma lógica da masculinidade, do machismo, né, e nunca houve um questionamento da presença dessas mulheres no interior desse sistema todo, que nunca deu a voz e nunca colocou os temas relacionados à existência das mulheres e do feminino no centro do debate. Tá? Então eu pensei o seguinte, então por qual motivo eu não posso estar lá também? Me submetendo, né, a pensar os meus temas no interior de uma lógica constituída a partir do feminino. Por que eu não posso estar lá? Eu acho que é o lugar onde eu tenho que estar, justamente, por conta dos temas que eu trabalho, e até porque, como eu estou trabalhando na relação entre estrutura e formação das identidades como um processo político, eu acho que falar de racismo também, eu necessariamente tenho que tocar na questão de como as questões de gênero e sexualidade estão relacionadas a esse processo de produção do espaço sociopolítico. Então eu falei, puxa, acho que é o lugar, né? Então, assim, acho que é uma questão moral, eu tenho que estar lá com ela. É fundamental que eu esteja, é um dever. Agora, para além disso, tem a questão pessoal. A questão pessoal é a seguinte, obviamente que nesse momento que a gente está vivendo, escrever um livro por esta coleção torna o meu trabalho muito mais visível e também muito mais acessível. E é isso que eu quero. Porque, assim, eu estou aqui na frente da Conceição Evaristo, assim, também muito emocionado, quero dizer.
E eu quero dizer o seguinte, acho que a Conceição vai concordar comigo, né? Pode concordar. A gente não escreve livro para ficar rico, e nem achando que vai vender livro. É óbvio que não. Às vezes as pessoas perguntam, né, que não ouçam os editores, né? Ah, e tal, os direitos autorais, assim, eu não faço a menor ideia do que... Assim, quando a pessoa fala assim, vou publicar o seu livro, a alegria é tanta que, assim, que você esquece de qualquer outra coisa que possa ter uma relação com isso. Então, assim, quem escreve livro para ganhar dinheiro é quem escreve livro de autoajuda. Assim, não é... Assim, e os nossos livros são meio deprimentes, assim, né? Porque as pessoas vão lendo os nossos livros, vão ficando tristes, né? Vão ficando chateadas, né? Realmente no mundo de hoje, né? Porque, assim, obviamente que é aquela velha história, né? A esperança, para mim, vem dos escombros, né? Então, assim, é que o meu livro, por exemplo, apresenta os escombros, né? E daí que a gente vai, né? A partir daí, construir algo que possa nos levar adiante, né? No sentido de um novo mundo. Mas o livro é mais ou menos o seguinte, né? Fala assim, ó, esse mundo aqui não deu certo, temos que fazer outra coisa, né? Então veja, eu faço livro para que as pessoas leiam, né, os meus livros e tenham contato com os debates que eu considero que são debates importantes. E se elas consideram que não é importante debater comigo, que elas digam que não é importante, que daí eu vou para um outro caminho, né? Mas o que a gente quer é se colocar dentro do que eu posso chamar aqui muito vulgarmente do mercado das ideias, né? A gente quer fazer as ideias circularem. Essa é o grande motivo, né, pelo qual a gente escreve, porque eu sou um escritor, porque eu acho que os escritores são escritores fundamentalmente. Então, eu acho que é o motivo pessoal, né, ou seja, eu quero ser escritor, e escritor quer ser lido. Ponto. E tem um terceiro motivo, que é o motivo de, como eu falei, são 3 motivos, porque eu estou na coleção, porque eu tenho a honra de estar na coleção, acho que é um motivo de natureza teórica, conceitual. E aí eu passo para a sua questão, que é racismo estrutural. Eu sempre me incomodou muito uma conversa que vem, inclusive, emergindo com muita força, principalmente depois do resultado das eleições, que é essa dicotomia, essa divisão entre os identitários e aqueles que não são identitários, né? Que são aqueles que pensam nas estruturas, que pensam na política e tal. Eu sempre achei esse debate muito estranho, até por conta da minha trajetória intelectual, porque, para mim, não existe possibilidade, primeiro, de falar de identidade sem falar do processo a partir do qual essas identidades são constituídas. E eu não tenho, por exemplo, como entender que uma pessoa se submeta aos horrores do processo econômico que a gente está envolvido hoje. Como é que uma pessoa... o exemplo que eu sempre dou, como é que a gente consegue naturalizar o fato de que nós ficamos... Eu sou professor, né, que estou na sala de aula, meus alunos ali assistindo aula, a grande maioria deles todos brancos, né, pelas universidades que eu leciono. E, enquanto isso, quase 10 horas da noite, entra uma senhora puxando um carrinho para lavar banheiro, e a gente acha que isso é completamente normal, né? A gente normaliza isso. Eu falei, mas por que a gente normaliza essas posições que as pessoas ocupam no espaço social? E eu me lembro de uma cena que me marcou muito, né? Logo quando eu entrei na universidade, eu vi 2 grupos de jovens. Um grupo de jovens, né, assim, estavam separados, mas praticamente da mesma idade. Eu estava indo em direção ao prédio em que eu leciono, na Faculdade de Direito, e aí, de um lado, tinham jovens brincando, do outro lado também jovens brincando. A diferença é que, no grupo da direita, todos estavam uniformizados e com vassouras na mão. No outro, todos estavam vestidos com roupas assim casuais e com cadernos na mão. E a outra diferença que me marcou muito é que os jovens com as vassouras nas mãos eram todos pretos. Todos. E os outros, todos brancos. Eu falei, deve ter algum processo que faz com que a gente naturalize esse tipo de coisa. E o impacto disso é muito violento, inclusive no campo econômico, né? Fiquei pensando. Então vejam que a ordem econômica, ela é um processo de constituição das identidades. Ao mesmo tempo, eu não consigo pensar a constituição das identidades fora de um processo econômico. E a mesma coisa a relação que se tem com o Estado. Sem o Estado, não tem como ter racismo. Porque, vejam, o Estado é aquele que organiza uma sociedade
que é uma sociedade que é naturalmente conflituosa. É uma sociedade que, inclusive, precisa manter-se conflituosa para que ela possa continuar sendo a sociedade que é. Então, existem uma série de divisões, veja, que nunca podem ser superadas, só podem ser mantidas. A divisão de classe, a divisão de gênero, as divisões sexuais, de uma maneira geral, né? Então, essas divisões elas são fundamentais para manter também um processo, né, de constituição do poder e dos poderes também que estão relacionados a esse poder central que o Estado tem o papel de organizar. Então, afinal de contas, não tem racismo sem Estado. O racismo, portanto, não é um acontecimento, não é um ato. O racismo é um processo. É um processo de constituição de sujeitos. O racismo é um processo de constituição de significados para corpos, né, que estão, né, no espaço social. Então, o racismo ele tem que produzir, vejam só, ele precisa produzir não só uma série de significados para características físicas, biológicas, culturais, mas o racismo precisa fazer também que haja consequências quando esses signos forem identificados. Então, eu preciso construir aparatos de poder, que é a prisão. Eu preciso construir também, a Joyce arquiteta, eu preciso construir os guetos. Raça é uma questão de espaço. Não tem raça fora do espaço. Para você constituir uma raça, você precisa também colocar determinados corpos com certas características dentro de um certo lugar e de um lugar dentro do espaço, de um espaço político. Então, vejo que no livro eu procuro compreender, enfim, esses conceitos todos, e agora falando do Estado especificamente, o Estado como um lugar de construção, como um lugar de construção da raça, e nesse sentido, sendo um lugar de construção da raça, toda vez, e aí termino falando de uma coisa que muito nos interessa agora, toda vez que existe uma crise econômica, senhoras e senhores, a raça será um dispositivo fundamental para lidar com os efeitos da crise. E qual que é o efeito da crise? Eu quero aqui exemplificar, dando um exemplo muito atual, para que nós nos preparemos para o que vai, o que pode e o que deve acontecer, né, nos próximos anos. Quando alguém fala, um exemplo, quando alguém fala que vai fazer um ajuste no câmbio, vocês têm alguém economista aqui, que ajustar o câmbio? Quer dizer, vai desvalorizar a moeda, né, a moeda, no caso, o real, a fim de fazer com que o Brasil ele ganhe competitividade internacional, para melhorar a indústria brasileira, né, e também para facilitar as exportações. Perfeito. Só que veja, quando você faz esse ajuste no câmbio, significa então que o dinheiro perde valor. Quando o dinheiro perde valor, isso empobrece as pessoas. As pessoas, quando ficam pobres, a pobreza ela não se conforma. As pessoas reagem ao empobrecimento. As pessoas reagem à miséria. As pessoas não se conformam diante da perda da sua capacidade material. Então vejam, nesse sentido é que a raça vai funcionar, como diz o Foucault, como uma tecnologia de poder que vai decidir quem vive e quem morre. O grande problema é que nós estamos num momento, né, da vida social e econômica, da história da economia mundial, em que há poucos mecanismos para dar conta, né, de amenizar esses efeitos por meio de ação do Estado. Está tendo uma disputa violentíssima sobre o orçamento. Violentíssima sobre o orçamento no mundo inteiro, principalmente nos países mais pobres ou países periféricos, como é o nosso caso. O resultado disso é o seguinte: só há um jeito de tratar isso. O jeito de tratar isso é por meio da instituição de um estado de exceção permanente, e não só estado de exceção, onde a lei não vale nada, mas um estado de sítio permanente, onde você vai confinar as pessoas dentro de um certo espaço e vai definir o momento em que elas vivem e que elas morrem. Só que não vai ser uma decisão judicial, vai ser uma decisão de alguém que porta um fuzil e que não terá que prestar contas sobre
a cerca do tiro que será disparado pelo fuzil que carrega. Ainda que atinja uma criança, um inocente, né? Um músico, né? Enfim, não importa. Ou seja, isso é estado de exceção permanente, mas estado de sítio permanente. É aquilo que Achille Mbembe chama de necropolítica, a política da morte. Ou seja, só há como administrar os efeitos de uma economia exclusiva, uma economia cada vez mais restritiva, por meio da morte. A morte avançando sobre a vida. Então, quando a gente ouve, senhoras e senhores, reforma da Previdência, reforma trabalhista, ajuste no câmbio, significa que haverá, ou que se está se preparando, um grande descarte de pessoas. Um grande descarte de pessoas. Então, vejam, senhoras e senhores, que o racismo ele é um elemento fundamental para permitir que haja esse descarte de pessoas. E vejam que não há nem mais o verniz. Não há nem o verniz democrático, porque, vejam, o neoliberalismo ele precisa necessariamente fazer com que as pessoas que assumam o poder não tenham qualquer compromisso com a democracia. Não existe compromisso com a democracia no sistema econômico que nós vivemos, senhoras e senhores. Não existe nenhum compromisso, nunca houve historicamente. E por isso que eu disse, nós vamos ter que entender aqueles que são negros e aqueles que não são, como diz o Achille Mbembe. Numa quadra econômica como essa, até os brancos vão ter o seu dia de negro. Vão aprender o que é ser negro. Vão aprender o que é ter que viver com um salário mínimo. Porque, veja, aí você entende uma coisa. Quando a pessoa tem que viver com um salário mínimo, ela precisa ter uma disciplina absurda. Inclusive, ela precisa ficar reprimindo os desejos das pessoas, inclusive ao seu entorno. O filho não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Por quê? Você precisa reprimir para a vida caber dentro de um salário mínimo. Ou menos do que isso. Então, o que eu digo? Nós vamos ter que nos preparar, senhoras e senhores, para ressignificar a nossa condição. Ressignificar a nossa condição de homens e mulheres negros, negros e negras. Ressignificar e colocar isso dentro de um espaço em que nós tenhamos possibilidade também, não só de alterar a nossa condição subjetiva, mas entendendo que não existe possibilidade de alterar a subjetividade sem que nós tenhamos um projeto para a transformação das estruturas sociais. É isso. Muito obrigado a todos e todas. Maravilhoso. Obrigada, Silvio. Ainda sobre... daqui a pouquinho a gente vai abrir para as perguntas, obviamente, porque para a gente é fundamental que vocês participem, mas ainda sobre o processo de produção, eu estava, inclusive, conversando com a Djamila aqui em tempo real. Eu fico anotando 300 coisas durante o processo, mas eu fiquei completamente encantada pela fala de vocês. Eu estou assim, ó. Enfim. Mas eu gostaria que vocês falassem sobre, né, que a Djamila, na verdade, até mesmo antes de fazer a pergunta, quando ela pensou a coleção, ela pensou em um modelo de livro que fosse pequeno, com, no máximo, 100 páginas, enfim, que tivesse uma linguagem acessível. E aí a Ju falou sobre a questão da linguagem, e a Djamila, em quase todas as palestras, aponta essa questão da linguagem, e que linguagem é poder. Então, com quem nós estamos falando e aonde nós queremos chegar, né? Com quem nós queremos dialogar. Então, eu queria... E também tem um ponto que até queria... Você falou sobre os escombros e tudo mais, me veio Racionais, né? Que até no lixão nasce flor, e Racionais, do meu ponto de vista, é um exemplo concreto de um grupo que, com a linguagem que eles criaram dentro do rap, conseguiram fazer com que as periferias e todas as pessoas tivessem uma compreensão do que significa ser negro no Brasil ou naquele território, né? Enfim. E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, que, no meu ponto de vista, escrever de uma forma simples... existe uma sofisticação enorme. Eu queria saber como que foi para vocês falar de temas tão profundos e complexos. Eu fiquei aqui cutucando o Silvio 3 minutos, mas no final das contas, com aquele sentimento de, poxa, e com vocês também, poxa, poderia falar mais 30, eu poderia falar mais 2 horas, mas como foi para vocês, em 100 páginas ou menos, ou um pouco mais,
conseguir, e também de forma com que as pessoas compreendessem, foi desenvolver e produzir de acordo com as temáticas que foram passadas para vocês. Aí, enfim, eu estou fazendo para todos, começa quem quiser. Bom, vou contar uma experiência que é de vida mesmo, né? Eu lembro que eu tinha, sei lá, uns 15, 16 anos, estava na escola e tal, minha avó ganhou uma caixa com um monte de livros velhos e tal, e as pessoas da minha família me incentivavam muito a ler. Eu sou a primeira pessoa da família a me formar numa faculdade, né? Como a grande maioria de nós, mulheres negras, de nós, pessoas negras. E aí eu lembro que tinha um livro que tinha uma capa bonita e tal. Era o livro Senhora, do José de Alencar. Então eu abri, comecei a ler ali as primeiras páginas. Eu odiei o livro. Eu tive vontade de jogar pela janela e eu nunca mais quis sequer olhar. Eu peguei ranço daquele livro. Um livro chato, uma linguagem, né? Eu sei que ele é importante aí para a literatura nacional e tal, né? Enfim. Mas aí, um ano depois, ou 2, sei lá, eu fui ler Dom Casmurro, do Machado de Assis, né? E, embora tenha algumas palavras que marcam, né, o período cronológico em que ele foi escrito, aquela simplicidade de traduzir, né, de descrever lugares, enfim, me cativou completamente. Eu passei a ser fã dele a partir dali, porque era como se eu estivesse conversando com uma pessoa que, sei lá, eu conheci ontem, ou poderia sentar para bater um papo, tomar uma cerveja e tal. Não tive sono lendo livro, enfim, né? Então, eu acho que a linguagem é fundamental também nessa coisa de você conquistar as pessoas, né? Essa exigência da coleção ter um diálogo um pouco mais fácil, mais acessível, eu acho que bate meio que nessa questão. Não é que a gente acha que as pessoas que a gente quer dialogar são burras e não vão entender o que a gente está falando. É também uma questão de você ter prazer na leitura que você está fazendo, né? De você ter uma identificação com aquilo. É uma coisa um pouco complicada quando a gente está escrevendo, né? Eu lembro que eu escrevia alguma coisa e aí depois eu lia e falava, não, isso aqui está, né, chato, eu não preciso usar essa palavra aqui, está muito branca, vou tirar, vou trocar por uma mais preta. Então, para mim, pelo menos foi isso. Eu ficava ali pensando, né, tipo, por que eu estou escrevendo assim se eu não falo dessa forma, né? Então, quem vai me ler precisa saber, precisa ter assim, porque eu quando estou lendo, eu fico imaginando a voz do autor na minha cabeça ali, né, contando a história para mim e tal. Eu ficava pensando, queria também que as pessoas que lessem meu livro tivessem essa sensação de que estavam trocando uma ideia comigo mesmo, batendo um papo comigo e tal. E também tem muito essa coisa, né, é uma questão eurocêntrica você ficar dificultando, colocando muita pompa e fazendo muito, né, é uma coisa, né, que vem da coisa europeia, que gosta de dificultar muito para dizer que é superior, né? E nós, enquanto descendentes aí de uma africanidade, a gente tem uma bossa, um ritmo, uma coisa que né, movimenta mais. Então, eu achei que foi fantástico isso. Assim. Não tive grandes dificuldades, não. Na verdade, eu tive dificuldade mais para não ficar, sei lá, colocando umas gírias no meio, né? Para dar uma popularizada, mas aí vocês citam Racionais, dá uma quebrada ali nessa coisa, né? Mas eu não tive grandes dificuldades, não, porque eu meio que parti disso. E a gente que está... A gente vem de um trabalho de rede social que é essencialmente de comunicação, né? Então, a gente está ali na rede conversando com as pessoas, se comunicando. Então, acho que esse exercício que nós estávamos fazendo meio que instintivamente já facilitou esse processo de escrita, porque a gente sabia que a gente ia se comunicar com essas pessoas que estavam ali todo dia, lendo um status, ou vendo uma postagem, enfim, lendo um texto em algum portal e tal. Muito bom, aplausos, porque acho que foi basicamente isso também, né? Eu lembrava muito do português, lembrava muito da Lélia Gonzalez, assim, do português. E a gente tinha, eu participei de um debate há pouco tempo atrás, em um evento que o foco era segurança pública. E achei engraçado, inclusive, que enfim, não queria, mas assim, foi uma pessoa branca que me fez essa pergunta. Eu achei interessante que ele falou assim, mas para quem que você escreveu o livro? Falou um pouco indignado, assim.
e estava com o meu livro já, né? Já deveria ter lido. Aí eu falei, olha, eu gostei muito que você leu o livro e tal, mas eu não escrevi para você o livro. Claro, a gente escreve para todas as pessoas, né? Mas assim, prioritariamente, principalmente falando de encarceramento, né? A minha principal questão durante o processo da escrita é de que eu queria que nós lêssemos, né? Eu queria que porque eu me lembro muito e isso me lembra muito assim em casa. Minha mãe leu meu livro há pouco tempo e ela falou assim: olha, a gente precisa conversar. Sim, eu concordo com algumas coisas, mas, né, mas a gente precisa conversar. Porque existe uma dificuldade, né? Como é que a sua filha... Assim, você vive num território que todo dia algum jovem foi assassinado, né? Um território que... Né, o cemitério São Luís hoje ele virou, como as autoridades públicas chamam, virou uma mini Cracolândia, né, no meu bairro. Então, você tem pessoas ali utilizando de substâncias de forma abusiva, né, o tempo todo. E aí aparece sua filha falando: olha, eu sou antipunitivista, antiproibicionista, acho que tem que legalizar todas as drogas. E você vê sua filha escrevendo isso, né? Então, mas ao mesmo tempo ela conseguiu compreender, né? Eu gostei disso porque ela e minha avó conseguiram compreender a mensagem, né? E minha avó, hoje em dia, fala: olha, eu acho que esse negócio de ficar prendendo pessoas porque está só fumando uma maconha, né, tipo, uma senhora de 80 anos falou isso, falei assim, acho que eu caminhei, né? Acho que eu andei uns passos. E eu acho que era essa a intenção, né? E assim como a Joyce disse, assim, eu não tive grandes dificuldades, em alguns momentos, até por conta o meu processo de primeira formação, né? Agora eu faço ciências sociais, mas a minha primeira formação foi em letras, e eu ainda fui uma pretinha bem mesmo, vou me achar mesmo, eu fiz letras clássicas, né? Falei, vou fazer um greguinho e um latim aqui. Então, é um espaço em que a escrita, né, ela é muito rebuscada, né? Você vai ler uma tese de um pesquisador de letras clássicas, ela é uma escrita rebuscada, assim, então eu tinha alguns vícios, porque eu cheguei a fazer iniciação científica e tal, então em alguns momentos eu via que eu usava alguma palavra e eu falava, não, estou saindo do meu objetivo. Então, né, e não porque eu achava que as pessoas não iam entender, mas é porque eu acho que escrever rebuscadamente é tosco, assim, não consigo usar outra expressão. Né, eu acho que é tosco, porque você, né, essa questão que a Djamila fala de que língua é poder, né, e é claro que a gente tem o tempo inteiro que a discussão que eu sempre tinha com uma das minhas professoras na faculdade ela falava assim, não, mas você precisa dominar isso, né, se você quer desconstruir isso como algo elitista, você precisa dominar para desconstruir. Eu concordo totalmente, mas eu não vou abrir mão de desconstruir esse espaço como um espaço de poder e de exclusão das pessoas, né? Então, eu vou o tempo inteiro trabalhar essas palavras. Então, acho que foi isso. Mas... Não, enfim, eu concordo com as minhas amigas aqui, as meninas. Meu lance é o seguinte, eu começo o livro escrevendo assim, né, que não é um livro sobre racismo, né, é um livro de teoria social. Porque entendo eu que não é possível entender o que é a sociedade sem entender o que é o racismo. Essa é a linha condutora do livro. Qualquer tipo de pesquisa e qualquer tipo de estudo que deixe de lado, né, a questão racial, ainda que de maneira pressuposta, né, porque eu tenho uma tese, né, que é inclusive algo que eu desenvolvo nos meus grupos de pesquisa, é que todos os grandes pensadores da teoria social brasileira, especialmente, trataram da questão racial. Todos. A gente pode colocar desde o início do século XIX até agora. Quem está pensando no Brasil tratou da questão racial. Inclusive, esses autores, o autor que você falou, o Zé de Alencar. Zé de Alencar está falando disso.
ele é um literato, né? Mas ele está envolvido na ideia da construção do que seria o Brasil, da ideia de um projeto nacional. Então, o Guarani é isso, a ideia da criação de uma identidade nacional. Eu acho que Machado depois vem para colocar isso um pouco em dúvida, mas eu acho isso, assim, pegar os grandes autores, tanto da teoria social e até mesmo da literatura, em algum momento eles estão dialogando com essa questão, porque é uma questão central para entender o processo de constituição do Brasil. Agora, então eu faço isso, mas assim, eu tenho uma ideia que vai ao encontro, quer dizer, não de encontro, mas ao encontro, né, caminha junto com vocês. Assim, eu facilito o máximo que eu posso em relação ao caminho, eu pego na mão. Eu acho que didática é generosidade. Ser didático é ser generoso. E ser generoso é algo que, na minha concepção, é um dever ético, né? É um dever, portanto, e um dever de natureza ética e, portanto, moral de um escritor, né? De quem escreve e de quem procura disseminar suas ideias. Agora, tem duas maneiras de escrever difícil. Ou você escreve difícil porque eu acho, por exemplo, na filosofia, quando você vai ler Hegel, por exemplo, eu acho que aquele jeito dele escrever tem a ver, não só porque ele quer atormentar a nossa vida, mas também porque ele está querendo dar conta de um negócio que não pode ser falado simplesmente, que não tem, acho que nem linguagem para falar daquilo. Ele tá tentando salvar os cacos do mundo burguês. Ele está querendo dizer que tem jeito de salvar aquilo ali pelo absoluto da razão. E é muito difícil o sujeito tentar salvar uma desgraça dessa, porque não tem muito jeito. Então, o que ele faz? Então, ele precisa escrever daquele jeito. E tanto que ele vai dar numa série de coisas, né? E autores importantes, como o Fanon, que leu Hegel, o Achille Mbembe, que também leu Fanon, e, portanto, leu Hegel, né? Toda a tradição, né, dos autores decoloniais, enfim, que leram. Ou seja, escrever difícil porque não tem muito jeito de se escrever fácil. Agora, tem gente que escreve difícil porque não sabe escrever, também é uma desgraça, também é horror. A pessoa não sabe escrever, não é generosa, não está preocupada. Então, o que eu faço? Eu procuro escrever de um jeito em que eu tento caminhar junto com o meu leitor. Mas, quando eu topo com algo muito esquisito na estrada, eu não faço desvio. Tá? Eu não faço desvio. Eu acho que o meu leitor tem o direito de enfrentar aquele conceito junto comigo. Quem lê o meu livro sabe, quando chega para explicar o que é institucional e o que é estrutural, eu não abro mão de discutir essas questões. Porque o meu leitor tem que saber, porque senão ele não vai saber a diferença entre o que é racismo estrutural e institucional. Então ele tem que entrar na teoria das instituições, que é uma teoria da sociologia, e vamos caminhar junto. Né? E vamos trabalhar com os autores, vamos falar com o Stockley Carmichael, vamos lá no Black Power, tentar falar o que eles estão falando. Tá? Vamos trabalhar com o Joachim Hirsch, que é um autor alemão que eu gosto muito, mas vamos trabalhar, vamos tentar esmiuçar esses autores. Porque é o seguinte, tem coisa que não dá para desviar. Né? E, assim, uma coisa é ser didático, outra coisa é ser condescendente. E eu não sou condescendente, né? Porque eu acho, né, como já disse um filósofo, que a ignorância nunca aproveitou a ninguém, principalmente para quem precisa se preparar intelectualmente para entender um mundo complexo e para construir um mundo novo a partir do que eu chamei de escombro. Não tem jeito. Vamos para as perguntas. Vamos fazer um bloco de 3? Vamos fazer um intervalo. E aí a gente volta com mais 2 horas. Alguém quer começar? Opa, boa tarde. Meu nome é Diogo, tenho 18 anos. Eu queria fazer uma pergunta retomando aquele conceito do Silvio que você estabeleceu, né? Da necropolítica. A relação que você estabelece com o sistema neoliberal com as relações de raça. Como que você vê que, diante desse cenário que a gente está com a eleição do Bolsonaro, que é um governo que é explicitamente racista, porque, por exemplo, quando ele diz Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, que Brasil é esse que ele está falando? É o Brasil dos brancos, dos homens velhos e ricos. Quando ele fala Deus acima de todos, que Deus é esse? É o Deus cristão, com certeza não é Ogum, não é Oxóssi, não são as divindades indígenas. E como que você vê que esse governo, que ele defende essas políticas de austeridade fiscal e de corte de direitos, isso vai afetar a existência de pessoas negras no ambiente acadêmico
e a questão das políticas afirmativas. Era isso. Antes da gente ir para a próxima, eu queria pedir para a gente ser mais rápido, tá bom? Para poder dar oportunidade para outras pessoas. Ninguém? Aqui. Pode fazer. Obrigada. Me chamo Mayara, eu queria provocar a Juliana e a Joyce para retomar a questão da síndrome da impostora, né? Que nós, mulheres negras, passamos isso o tempo todo. Em contraponto, eu converso com outras amigas e sinto que mulheres negras até os 35, 38, 40 anos, né? Essa geração, e incluindo mulheres dos 25 para frente, tem essa síndrome. Em contraponto, essa ideia desse empoderamento errôneo tem criado uma identidade que eu sinto que ela é reversa. Meninas negras, por conta dessa mistificação do que não é empoderamento, desprezando essas impostoras, entendeu? Essa lacração sendo confundida. E aí, de um lado, temos mulheres negras não acreditando em si mesmas, porque não fomos acreditadas a isso a vida toda, e mulheres negras mais novas confundindo, né, o que é, de fato, esse poder que ela tem. E aí rola um embate, na minha opinião, que só dilui, né, que só nos desagrega. Obrigada. Oi. Boa tarde, noite a todas e todos. Pessoal, eu tenho perpassado os caminhos de estudar o racismo e como ele se constrói nas nossas vidas, né? Eu queria que vocês pudessem debater um pouquinho, os três, eu não tenho coragem de fazer pergunta para um só. Como é que a gente bobeou para chegarmos nesse momento? A gente, como movimento negro, bobeou para que nós chegássemos nesse momento atual e deixássemos acender o fascismo, né? A gente bobeou, vamos ter que um dia lidar com isso. Como é que a gente se prepara daqui para frente, na opinião de vocês, em cada um dos seus lugares, o que vocês quiserem falar, é claro. Como é que a gente se prepara daqui para frente? Parar de pensar no que já aconteceu. Já foi, já tem, qual é a arma? Obrigada. Eu acho que o Silvio pode começar, né? Respondendo a dele. Então, seu nome, querido, desculpe? Diogo. Então, Diogo, o conceito de necropolítica não é meu, tá? Esse conceito é do Achille Mbembe. Tá? O Achille Mbembe trabalha com esse conceito. O que eu fiz, ou pelo menos tentei fazer, foi pensar esse conceito a partir da realidade brasileira, né? Então, em determinado momento, para tentar amarrar com as questões do Brasil, eu chamo a dissertação da Marielle Franco para tentar, quando ela fala das UPPs, para tentar estabelecer um diálogo. Porque a compreensão desses fenômenos, que eu chamo que é o racismo estrutural, é uma questão que só pode ser compreendida nas suas conexões com um movimento que ocorre não só dentro do Brasil, mas que também ocorre fora do Brasil, né? A dinâmica da raça no Brasil, ela tem uma especificidade. Só que essa dinâmica da raça, que no Brasil tem uma especificidade, tem uma lógica também que a governa, que é uma lógica universal do processo de racialização, que está envolvido com todo e qualquer estado do mundo. Tanto é assim, a gente fala de raça no Brasil, fala de raça nos Estados Unidos, fala de raça na Europa, fala de raça no continente africano, enfim. Só que ser negro no Brasil e ser branco no Brasil não é a mesma coisa que ser negro e ser branco nos Estados Unidos. Tanto que eu sempre costumo dizer, tem os brancos aqui do Brasil que acham que vão abafá-la nos Estados Unidos e chegam lá, tomam uma catracada e lá eles entendem que lá eles não são brancos. Porque ser branco não tem nada a ver com cor da pele. Ser branco tem a ver, obviamente, com a maneira com que o teu corpo ganha o significado dentro do processo de reprodução daquele espaço político específico. Então é isso, ser negro é a mesma coisa, né? Então o que a gente faz é lutar para ressignificar isso. Agora, quando você fala da eleição do Bolsonaro, fim dos negros na universidade, eu acho o seguinte,
esse conceito de necropolítica, ele não começa a ser pensado por conta dessa eleição, que a gente pode ter uma aceleração disso tudo. Mas isso já está acontecendo há muitos anos no Brasil, e não é de hoje, né? Inclusive nos governos ditos democráticos e populares. Tá? A gente tem que ver. Porque, o que eu estou querendo dizer? Porque eu falo que é estrutural. Não precisa dar ordem, não precisa ter alguém querendo fazer isso diretamente. É só você manter as estruturas funcionando, que elas são máquinas de moer preto. Não tem jeito. É a maneira com que as estruturas funcionam. Inclusive, se ninguém fizer nada, elas continuam funcionando do mesmo jeito e continuam funcionando de maneira ainda mais violenta. Tá? Agora, em relação aos negros na universidade, olha que interessante. Então, veja que algumas coisas, isso não é ponto, esse sistema, vamos colocar assim, não dá ponto sem nó, não tem ponto solto. Vocês notaram que começa um discurso também de que tem muita cota, né? Ou tem que acabar com as cotas na universidade. Por que você tem também que fazer um discurso que tem que acabar com cota na universidade? Porque negro é uma coisa complicada. A gente resiste, né? Como disseram, eles combinam de matar, eles querem matar a gente, mas eles não combinam com a gente, né? A gente combina de não morrer. Então, veja, eles vão expulsando a gente para os lugares, a gente vai, igual em São Paulo. Eles expulsaram os negros do centro de São Paulo. Expulsaram os negros, o bairro da Liberdade dos Negros, tal, expulsaram dos negros. Aí o que acontece? Mandaram a gente para um outro lado, que não conhece São Paulo, lá do outro lado do Rio Tietê. O que a gente fez? Criou as escolas de samba de São Paulo, tudo estão ali. As maiores escolas de samba de São Paulo estão tudo ali naquela região. Aí sobraram 2 lugares que eles não conseguiram expulsar a gente, que é a Bela Vista e a Barra Funda, que é o Vai-Vai e o Camisa Verde. Aí não expulsa. Então a gente vai resistindo, vão empurrando a gente para a Zona Sul, a gente vai criando rap, slam, não sei o quê. Então é o seguinte, na universidade, quando você quer acabar com a universidade pública, você vai precisar fazer o quê? Você precisa de muita bomba e gás lacrimogêneo para acabar com a universidade pública no Brasil. Você entendeu? Já falaram isso. Então, o que acontece? Quando começar o negócio de privatizar a universidade, ou acabar com a universidade pública, ou tiver vestibular, os estudantes, comunidade acadêmica, eles vão se levantar, vão começar a fazer protestos, fazer greve, não sei o quê. Aí vai ter que entrar. Só que se tiver muito preto lá dentro, fica ruim de tirar. Você entendeu? Porque a gente entra no lugar e a gente não sai. Então, o que acontece? Então, precisa fazer o seguinte. Precisa dar um jeito. Obrigado. Então é isso. Então, precisa dar um jeito de você ir cada vez mais naturalizando essas coisas. Então, fala. Então, olha, não tem possibilidade de você destruir o Brasil da maneira com que ele está se destruindo, da maneira que estão querendo destruir o pouco que a gente tem, se você não tiver todo um aparato muito bem formado, que inclui meios de comunicação, escola. Então, vamos parar com uma coisa. Então, tem uma coisa que me irrita. Outro dia me chamaram para fazer uma palestra num lugar, falaram assim, Silvio, fale sobre racismo e educação. As pessoas queriam que eu falasse assim, é porque com educação acaba o racismo. Eu já estava meio irritado. Aí eu comecei assim e falei assim, gente, sabe por que tem racismo? Porque tem educação. É isso. Ou seja, se não tiver sistema educacional, você não consegue produzir. Agora, as mesmas, continuando o negócio do Bolsonaro, respondendo outra pergunta. Você percebe que coisa louca? As pessoas acham que quem definiu a eleição foi o WhatsApp. A maioria das pessoas que estão aqui, recebe uma coisa pelo WhatsApp, você olha e fala assim, gente, isso aqui não pode ser verdade, isso aqui é mentira. Mas, às vezes, a gente passa para frente, sacanagem, né? Que a gente quer passar para frente e tal. É tão legal a mentira que a gente quer que seja verdade, a gente fica passando meme, essas coisas. Só que acontece o seguinte, tem gente que acredita nisso mesmo, é verdade. Só que é o seguinte, a pessoa acredita nisso não é por causa do WhatsApp, é porque você tem um sistema educacional que não dá nenhum tipo de defesa cognitiva para as pessoas. Esse é o problema do Brasil. O problema do Brasil é o sistema educacional. O problema do Brasil é o sistema econômico, é a desigualdade e é o racismo. Não é o WhatsApp. Entendeu? Tanto tem país até que proíbe o WhatsApp, né? Mas eu não vou falar isso, vão falar que eu sou autoritário. Tem país que proíbe o WhatsApp. Agora, é o seguinte, o que a gente errou? Né? Eu não sei. A gente fala aqui que a gente errou, que a gente acertou. A gente joga uma coisa... Você viu meu livro, né? Então, é um campo que eu não quero ficar colocando as coisas por enquanto, que é a questão moral. Não é errou, acertou. Primeiro, o Brasil está desse jeito porque tem um projeto para transformar o Brasil nessa desgraça. Segundo, o Brasil foi atacado. Houve um ataque contra o Brasil. O Brasil vem sendo sistematicamente atacado, e aí os brancos foram avisados, que estavam no poder, inclusive, hein? Tem até uma história. Avisaram, falou, estão atacando o Brasil por conta de rede social, não sei o quê. Aí, não está acontecendo nada. Bom, nós estamos... Não foi isso? Avisaram. Foram avisados. Os brasileiros foram avisados. Os brancos que estavam no poder foram avisados.
E aí o que acontece? E aí, 2016, sabe o que aconteceu? E agora nós estamos caminhando para isso. Então, a questão é a seguinte, o movimento negro não é o que a gente errou, é o que a gente precisa começar a fazer agora. Porque, a partir de agora, nós não temos outra saída a não ser pensar, dentro daquilo que a gente pode, o que é um projeto de Brasil, né? Não que nos inclua, mas que seja por nós liderado. E isso significa, vejam, isso significa que não é para ficar só pensando na nossa condição de negro. Nós vamos ter que fazer seminários, discussões, para discutir o seguinte. E aí, uma coisa que o meu pai falava, quando você está empoderado, Joyce, sabe o que acontece? Quando você está empoderado, sabe o que você faz? Quem está empoderado não é o convidado, porque às vezes a gente convida uma pessoa, a pessoa se sente empoderada. Quem é empoderado é quem convida. Então a gente tem que chamar para conversar. A gente tem que fazer o seminário e falar assim, vamos preto aqui, ó. Aí fala, branco pode vir também, mas a gente está chamando para conversar. E a gente tem que dar pauta do que vai ser discutido. E esse é o ponto. E vejam, e não estou falando para a gente conversar, não é ficar falando assim, os efeitos do racismo, isso é importante. Mas sim, a gente tem que chamar para dizer o seguinte, ó, fala para mim o que a gente vai fazer em relação à política externa brasileira. Quero saber como é que a gente vai fazer em relação ao câmbio no Brasil. Como é que vai ser isso? Como é que a gente consegue fazer esse ajuste sem empobrecer e matar a população negra no Brasil? Porque é isso que acontece. Quero saber de você como é que a gente... Quero saber qual a sua ideia para que nós possamos recompor a base salarial brasileira. Vamos revogar a reforma trabalhista? Não pode ter reforma da Previdência. Mas como é que a gente faz? Vamos discutir questão fiscal? A gente tem que convidar para fazer essa discussão. Porque se a gente não começar a fazer essas discussões, nós seremos sempre deixados para trás. Porque essa é a lógica que as pessoas fazem, né? O que eles fazem? E isso é uma coisa que eu tenho adotado quando me convidam para as coisas. Em novembro, eu estou até com a agenda cheia, mas vejam, é porque eu recusei a maioria dos convites que me fizeram. Por quê? Porque as pessoas chamam a gente em novembro e 13 de maio só para ficar discutindo racismo. Aí eu tomei a seguinte postura na minha vida. Eu não sou doutor em cotas. Sou doutor em filosofia e teoria geral do direito pela Universidade de São Paulo. Então é o seguinte. Estou encerrando. Então é o seguinte. Não, e é o seguinte. E eu tomei a seguinte posição. Quando vocês fazem aquelas mesas lá, em abril, em setembro, sobre conjuntura nacional e econômica, vocês não me chamam. Então não me chamam para nada. Tá bom? Eu não vou. Entenderam isso? Sim. Esse é o ponto que eu quero colocar para vocês. Então não é erro. A gente precisa começar a fazer lição de casa e começar a aprender, porque veja, o que eu estou falando não é novidade. Outros grandes fizeram isso e pensaram no Brasil. Só que essa é a nossa questão. A comunidade negra, a gente precisa se proteger, se abraçar e valorizar. É por isso que a gente não tem... Guerreiro Ramos morreu falando disso. Lélia Gonzalez morreu. Hamilton Cardoso morreu falando disso. Clóvis Moura. E só um país de quinta categoria, como infelizmente o Brasil está se tornando, é que não faz com que Milton Santos seja um intelectual assim que tem que ser estudado em todas as universidades do Brasil. Esse é o ponto. Então, vejam. E mais uma vez, é só um país como esse que faz com que essa mulher não esteja na Academia Brasileira de Letras. É isso. Bom, difícil. Acho que o Silvio falou muita coisa do que eu penso, assim. Acho que a questão sobre a necropolítica, acho que, né, inclusive quem me apresentou em Mbembe foi o Silvio, numa palestra que eu assisti dele, ele falou de necropolítica, falou do Mbembe, eu fiquei assim, fui atrás e eu acho que ele é essencial, assim, né, um autor essencial. Muitas vezes leio achando que ele escreveu olhando o Brasil, né? Porque você vai lendo e fala, nossa, isso é muito a sociedade brasileira. Sobre a questão do que fazer, né? Eu concordo também com o Silvio disso. Eu acho que os brancos erraram mais, assim. Eu acho que a gente errou bem pouco.
Acho que a participação aí nesses erros. Até porque, assim, dialogando um pouco com o que o Silvio falou, além de serem avisados, né, esse movimento de ascensão autoritária, né, e do fascismo é um movimento global, né? Acho que a gente ficou um pouquinho feliz ali, né, com os democratas se recuperando agora nas eleições, mas enfim, eu não fiquei feliz e tal, mas meio cabreira, né? Porque eu acho que a gente tem que olhar muito também o que vai acontecer nas eleições europeias, né? Acho que para a gente perceber mesmo de fato esse movimento que é global de ascensão fascista. E eu primeiro que assim, depois de 28 de outubro, eu fiquei 2 dias fora, assim, dormindo, tomando muito chá de camomila e tal. E aí depois comecei a pensar. Cheguei até a escrever um texto falando que eu achava que a gente tinha que ter mais Mano Brown, assim, né? Eu queria ser mais provocativa no título, assim, falar menos um fulano e mais Mano Brown, mas eu falei, melhor não, né? Às vezes é melhor a gente dar uma segurada, né? Mas porque eu acho que ele disse coisas muito importantes ali, né? Dessa falta de relação que a gente tem, esse diálogo cada vez mais difícil para compreender, né? E eu tenho trabalhado também num projeto sobre periferias há quase um ano. E há mais de um ano atrás a gente sempre falava, né? As análises é muito interessante isso mesmo. Essa coisa que o Silvio fala que o projeto tem que ser liderado por nós é muito real, assim. Ou é liderado por nós ou não será, porque há mais de um ano atrás, quando faziam as primeiras pesquisas, né, de intenção de votos, e tinha sempre um elemento interessante, né? Bolsonaro já era pré-candidato, Lula era pré-candidato, e aí quando apresentavam a opção de se não tivesse o Lula, muitos dos votos do Lula iam para o Bolsonaro. Lembro que eu e os meus amigos da quebrada, né, que a gente fala, né, da periferia, a gente falava, esse cara não vai desintegrar. E todos os, né, brancos, intelectuais, acadêmicos falavam, imagina, não tem tempo de TV. Eu falei, vocês estão totalmente fora da realidade, né? Não precisa do tempo de TV. Se o caso fosse tempo de TV, o Alckmin era o presidente, né? Porque ele tinha mais tempo de TV no primeiro turno. Né? Então, assim, é uma desconexão assim, com a realidade, com o que está acontecendo, do que as pessoas estão conversando, que é muito grande. Agora, uma coisa que eu fiquei muito estressada também no processo de campanha foi, de novo, essa universidade que é branca dizendo, olha, nós precisamos ir para as periferias para levar a consciência nas periferias. Né? E eu, inclusive, fiz um texto falando, olha, vocês têm que bater na porta e pedir licença, porque as coisas já estão acontecendo, sendo pensadas nas periferias. E eu vejo que eles já têm feito reuniões nas universidades, né? Grandes plenárias, né? Com mesas totalmente brancas, discutindo a resistência. Né? E a resistência, mais uma vez, é branca, indo na periferia, compreender a periferia. Né? Gente, é totalmente, né, zoológico a coisa. A gente vai lá compreender, olhar como será que se mexem esses animais, né, nas periferias. Né? E aí a gente pensa um discurso e leva para a periferia. Quando é totalmente o contrário. Né? Então, eu até, quando teve uma dessas plenárias na universidade, que foi uma foi na minha universidade, eu até mandei uma mensagem assim, de madrugada para minha amiga, super brava. Assim, falei assim, cara, eu estou muito pé da vida, e acho que a gente tem que fazer amanhã uma plenária. Vamos ver aqui. A gente fez um mapa na madrugada, eu e minha amiga, assim, mapa de universidades. A gente falou assim, vamos chamar plenárias da resistência só com mesa preta, porque a gente tem intelectual preto no Brasil todo e a gente convida os brancos para participar. Né? Depois a gente falou, a gente não precisa ficar na defensiva, né? Eles fazem e a gente faz. Mas eu acho que a gente precisa estabelecer espaços, isso para dizer que a gente precisa estabelecer espaços em que a gente possa se encontrar e discutir essas estratégias, que eu acho que são estratégias de sobrevivência, né? De construção. Eu tenho resistido a usar a resistência o tempo inteiro, porque eu acho que está sendo a palavra resistência tem sido esvaziada de sentido. Né? Então, acho que a gente tem que criar essa ideia de comunidades políticas, né? E comunidades políticas que são diversas para a gente pensar esse projeto que vai partir de nós,
E nessa ideia do que o Silvio falou, a gente convida, isso aqui não é um encontro só da negrada, a gente gosta muito de ficar só entre nós somos mais maravilhosos, mais não sei o quê, eu adoro chegar em lugar que só tem preto, eu fico, gente, estou feliz. Mas a gente vai convidá-los também a dialogar, né? Assim, esse espaço é aberto para a gente construir um projeto, mas eu particularmente, Juliana, quero que essa mesa seja preta, seja com a intelectualidade negra falando e a gente pensando esses grandes, né, o que eles chamam de grandes temas. Né, eu quero discutir o BNDES, né? Nesse projeto que eu estou de periferias, nós convidamos o Silvio para um dos seminários. E aí ele até chegou e falou assim: a gente não vai discutir o BNDES aqui hoje, tal, né? Porque onde está sendo discutido, né? Para onde vão esses recursos? Quais são os impactos disso, né? E eu acho que a gente tem que ser abusado mesmo, como nós já somos. E assim, esse aqui é um projeto, né? Eles falam tanto de projeto de desenvolvimento nacional. E eu também me irrito muito com a palavra desenvolvimento, né? Mas, assim, aqui está o nosso projeto de desenvolvimento nacional e vocês estão sendo convidados a contribuir com esse projeto. Mas esse projeto vai partir daqui porque é nós que vamos dar as respostas, né? A gente que sabia que a gente estava votando pela democracia, mas nossos pais talvez não estavam, nossos avós não estavam, aqueles nossos amigos do tempo do colégio não estavam, né? E a gente sabia o tempo inteiro por que isso estava acontecendo, né? E a gente, né, muito de novo, dominados, né, hegemonizados por uma narrativa branca, né? Eu acho que a gente, por isso que eu acho que talvez, se for para pensar a culpa também é muito judaico-cristão, né? Mas essa conta é mais deles, assim, né? Porque a gente tentou dizer e se insistiu novamente num processo de disputa que era branco, né? Quando a meu ver, o que estava dado era outra coisa no processo da eleição, né? Assim, pensando mais na eleição, mas eu tenho pensado muito a partir disso. Assim, a gente precisa. O primeiro passo é conseguir construir espaços em que a gente possa conversar, para pensar primeiro a sobrevivência e a construção de um projeto alternativo para o Brasil. Acho que eu passei meu tempo para conversar. Acho que a Joyce pode responder. Você pode, Joyce, responder para ela? Bom, muito bem. Palmas para a Joyce. Bom, eu acho que a minha resposta à pergunta esqueci o nome dela, Ludmila, tem muito a ver com a sua pergunta também, da questão da autossabotagem e tal, né? Acho que está meio casada ali. Nós, negros, não erramos em nenhum momento dessa história toda. A gente não errou. Quem erra é quem tem o poder estrutural. A gente não tem dado as cartas. Quem tem dado as cartas é a branquitude. Então, se a gente pode colocar a culpa em alguma costa, a gente tem que colocar nas costas a esquerda branca, porque a gente tem feito um trabalho de resistência histórica, né? Nossos passos, quando a gente dentro do feminismo negro fala, nossos passos vêm de longe, isso não é só um jargão, né, publicitário para dar não é uma frase de efeito, é uma realidade. A gente tem todo um trabalho ali, desde Zumbi dos Palmares, a gente tem resistido, a gente se esquiva dos erros que eles cometem lá em cima, né? Só para fazer uma recapitulação rápida. A partir de 1850, né, vamos pegar desse período, a gente tem a Lei de Terras. O que a Lei de Terras faz? A Lei de Terras impede a gente, tira o fiozinho que a gente tinha de esperança de conseguir um imóvel, de alguma forma, a gente não tem mais, né? Começa ali a propriedade privada e toda essa construção que deixou a gente sem ter onde morar. 1886, você tem o Código de Condutas, que você não pode trabalhar, negro não podia trabalhar. 90% das profissões não podiam negro estar trabalhando. Aí sobra o quê? As mulheres negras têm que ir para a rua, vender quitute, lavar roupa, dar sinhás e fazer uma série de coisas para sustentar a família. Os homens negros deprimidos ou então presos por causa da lei da vadiagem, né? Aí começa o processo de urbanização, industrialização, todas essas coisas. O que acontece com a gente dentro do espaço? A gente é varrido, a gente é expulso. Né? Tem uma socióloga holandesa chamada Saskia Sassen, que ela tem toda uma construção que fala sobre expulsões. Então, expulsar não é só você dizer para a pessoa sai. Né? A maneira como você articula as coisas também expulsa. Então, não é à toa que a gente está em certos pontos da cidade. São Paulo, você tem muito bem demarcado a Casa Grande, na região central, Prefeitura de Pinheiros, maior salário de São Paulo inteira, e você tem Parelheiros, que é o polo da negritude e o menor renda per capita, enfim. Né? Então, como é que a gente conseguiria construir alguma coisa a partir disso? A abolição foi ontem.
A gente não teve tempo ainda nem de entender quem a gente é. Como é ser negro, o que é ser negro. O mito da democracia racial, pautando a gente, fazendo a gente acreditar que a branquitude podia ser aliada. Né? Então, a gente está ali acreditando no sonho brasileiro de meu branco, meu amigo, tal, não sei o quê. Agora a gente está vendo o mito da democracia racial caiu por terra agora. Agora que muitos negros vão começar a se conscientizar de que eles são negros. Né? Então, a gente não tinha muito o que fazer. Eu acho que a gente tem que se orgulhar muito da história da nossa raça, da resistência da nossa raça, até porque tem muita coisa que a gente sequer sabe que aconteceu. Né? Então, foi uma luta muito árdua. E, mesmo com toda essa luta árdua, a gente conseguiu construir um grande legado, pegar esse legado e jogar no pé da esquerda branca. Eu estou sempre criticando muito a esquerda branca e vou continuar criticando, porque é a esquerda que tem que dar conta disso. Uma vez que você se posiciona como esquerda política, e que fala que é progressista, que raio de progressista é esse que não discute a questão racial? A gente deu o toque, a gente deu a letra, através da música, literatura, enfim, todos os espaços que a gente conseguiu hackear, a gente está falando das nossas questões. E o que eles fizeram? Identitário, joga a bola de escanteio. Não está nem aí o que a gente está falando. Se não se resolve a questão racial nesse país, não vai se resolver absolutamente nada. Né? Hoje em dia, eu sou muito convicta de que, sim, nós temos também a questão de gênero como algo estruturante. Só que é estruturante abaixo da questão racial. A questão racial ainda pula na frente. Eu tenho encontrado alguns teóricos aí, inclusive do feminismo, né, do feminismo decolonial, falando sobre essa questão. A raça é um chicote que estala com muito mais força do que gênero. E olha que a gente tem números de feminicídio, de LGBTfobia, de assassinato de pessoas muito grandes. Agora, a questão racial, eu como arquiteta, acho que eu tenho descrevido assim. A gente fala de uma casa, a gente fala, né, da fundação, dos pilares, das vigas. Isso é a construção da sociedade. E o cimento que liga tudo isso, as pedras que ligam tudo isso, os blocos, o concreto, a ferração, é o racismo. Né? Então, não tem como a gente fazer. Agora, daqui para frente, a gente vai ter que acertar essas aparas. Né? A gente tem falhas, mas são falhas compreensíveis diante da situação, da condição que a gente teve, de luta, de resistência. Até pouco tempo atrás, eu não saberia quem é Juliana Borges, eu não saberia quem é Silvia de Almeida, quem é Isis, quem é Djamila. A gente conseguiu alguns avanços pelas as brechas que a gente conseguiu hackear. Né? Então, acho que, a partir de agora, a gente tem que identificar essas aparas, e uma delas é essa questão da identidade, né? Porque se todos os 54% de negros da população soubessem que são negros, a luta seria muito maior. Né? Porque é justamente pelos caminhos da maioria, boicotando, né? Se posicionando, fazendo isso que o senhor está falando. Empoderado é realmente quem chama para a brincadeira. E a gente é sempre chamado, a gente é sempre pautado. Então, isso também reflete um pouco de como a gente se vê. Né? Esses conflitos internos que acontecem, essa coisa de panafricanista, é feminista, é mulherista. Isso não devia existir. A gente tem direito à pluralidade entre a nossa comunidade também. Eu tenho direito de ser feminista, a outra tem direito de ser mulherista, o outro tem direito de ser panafricanista, a outra tem direito de não ser nada, se ele não quiser. Né? Então, esses conflitos internos são a nossa falha, porque eles nos enfraquecem e não deixam a gente dialogar com outros pretos que ainda não entenderam qual que é a situação deles no mundo. E é por isso que eu acredito muito no empoderamento real, como forma de conscientização profunda, né? E o processual também, esse processo, essa caminhada, porque a gente vai conseguir esse fortalecimento. A questão da síndrome do impostor, ela pega não só nas mulheres negras, nos homens também. A solidão da mulher negra é um efeito da síndrome do impostor do homem negro. Né? Ele vai sempre buscar aquilo que, de alguma forma, vai fragilizá-lo, porque um relacionamento interracial entre homem negro e mulher branca não quer dizer que o racismo está eliminado daquilo. Muito pelo contrário. É uma relação ali meio, às vezes, chega a ser até... vou usar uma palavra um pouco pesada, mas, para mim, eu vejo dessa forma, meio doentia. Né? Porque tem as mulheres brancas que são excluídas do mercado afetivo, né? E aí elas vão buscar qualquer homem para dar a importância que elas acham que precisa, que um homem, porque a sociedade ainda exige que uma mulher tenha um homem do lado para ser alguém, e o homem negro vai procurar nela o passaporte para o mundo da branquitude. Então, existe uma relação ali bastante, né, esquisita ali. Né? Não quer, mas eles são felizes. Tá, felizes até onde a gente vê. Né?
Enfim, então a síndrome do impostor é isso, as mulheres negras se digladiando entre si, se criticando, essa coisa da gente não dar valor. Eu assisti esses dias o documentário do Quincy Jones, eu fiquei extremamente emocionada com a maneira, com o trabalho deles, e isso a gente tem que copiar dos negros norte-americanos, essa coisa de valorizar o outro, e a gente só valoriza o outro negro quando a gente entende que nós fazemos parte da mesma luta. Né? Então, essa coisa do Quincy Jones ia lá e vou produzir você. Eu virei uma grande estrela, eu vou fazer de você uma grande estrela também. Eles entenderam lá que a questão é essa, que o caminho é por aí. A gente aqui ainda não entendeu. Né? Então, também trabalhar a questão da autoestima faz muita diferença. Faz completamente a diferença. Porque, hoje em dia, eu nunca tive muito problema de rejeitar outra pessoa negra. Eu sempre tive uma consciência racial aflorada desde muito cedo pelas condições de vida que eu tive. Né? E sempre gostei de ser negra, para mim sempre foi legal. Agora, eu sei que eu sou uma exceção. Agora, eu nunca tive essa coisa de outro negro no espaço, mas eu muitas vezes senti isso, de você chegar no espaço, você ser... Inclusive, recentemente eu passei por isso. Uma vez eu fui numa favela, que eu estava fazendo um trabalho de regularização fundiária e tal, e eu tinha que entrar nas moradias para medir, para gerar, enfim, indenização. Um senhor negro que me atendeu não acreditou que eu era arquiteta e não deixou eu entrar dentro da casa dele. Né? Teve que haver ali um tensionamento. Então, quer dizer, isso vai muito da autoestima. No fundo, hoje em dia eu entendo isso, na época eu não entendia. Vai a pessoa negra pensar que ela não pode ser uma arquiteta, que não pode ser um doutor, não pode ser uma profissão. Não, tudo isso é um trabalho de autoestima. É por isso que eu fiz questão de falar sobre essa coisa da autoestima, da estética, como um processo também de empoderamento. Você tem que entender o que é autoestima. E a autoestima vai muito além da estética, de você olhar a sua imagem e achar você bonito. Vai de você gostar de você, entender que você é pessoa, entender que Joyce é uma mulher negra, que esse negro é um teto que colocam em cima da gente, né, para que a gente passe ali a arrastar uma série de construções que nos diminui, que nos desumaniza. Então, a gente entender isso, entender que é ser humano, que é pessoa e que está tudo certo, aí sim você começa a olhar para outras pessoas negras de uma maneira completamente diferente. Né? E o indicativo disso vai ser justamente essa questão da síndrome do impostor. Eu já cheguei muitas vezes chegar em certos lugares e ficar muda, calada, não conseguir falar, achar que tudo em mim estava errado, que eu estava ridícula, querer sair correndo e tal. Ou muitas vezes também no processo de escrita do livro. Eu quase pirei, assim, porque eu ficava o tempo inteiro pensando, vai ficar horrível, eu estou falando bobagem, eu sou uma farsa, e não sei o quê. Aquele sentimento, assim, que teve dias de eu parar e ficar o dia inteiro chorando, mal, depressiva, porque não acreditava em mim. E nesse processo, a Djamila foi fundamental, porque ela, não, você pode, amiga, você pode, amiga, como assim, amiga? Você é maravilhosa, amiga, tá tudo, sabe? Ela, o Breno Tardelli também, que é uma pessoa que... Né, estimula muito da gente para a gente dar o nosso melhor e tal. Então, quer dizer, tem muitas coisas ainda que eu vou, ao longo do tempo, resolvendo e tal. Mas isso pega muito forte. E é natural também a gente manifestar a síndrome do impostor, porque desde cedo você está sendo criada e as pessoas estão falando que você não vale nada. Eu critico muitas pessoas brancas quando elas viram para mim e falam assim, olha... Fernando Holliday é uma vergonha para a raça negra, né? Aí, esses dias eu estava falando no próprio Facebook, nossa, o Bolsonaro, hein, que vergonha para a raça branca, né? É uma vergonha. Né? Joyce. É isso. E aí eu tenho que encerrar, né? Tá joia. Mas estava muito bom o papo, olha, mas é isso, tá? Bom, eu acho que vamos para as considerações finais. De qualquer forma, é sempre um prazer estar ao lado de vocês. Ridículo eu falar isso, porque eu estou sempre... Mas eu adoro mesmo. Mas eu acho que a gente poderia começar com o Silvio, né, Silvio? Não, eu só quero agradecer a oportunidade, agradecer a FLUP pelo convite tão generoso, tão honroso. Quero, mais uma vez, também agradecer a oportunidade de estar ao lado de vocês. O prazer, eu estou sempre do lado de vocês também, mas é sempre um prazer renovado. E dizer que nós vamos, agora mais do que nunca, precisar ter a coragem de fazer uma coisa que só se exige que seja radical nos tempos difíceis, que é pensar. Então, é isso que eu queria deixar com vocês e agradecer a presença de todos e todas aqui na pessoa da Conceição Evaristo, que eu tenho
um amor muito grande. Muito obrigado a todos e todas. A gente vai ter que ser bem rápido, porque eu estou recebendo sinais. Não, eu vou primeiro agradecer a todos e todas, todos vocês aqui. Enfim, estou muito feliz, ainda mais por ter tido essa plateia, né? Essa pessoa aqui nos ouvindo, que, enfim, eu carrego os livros dela em toda viagem que eu faço, tem algum livro da Conceição comigo. E sempre relendo e voltando as palavras da Conceição, que são muito importantes. Então, muito obrigada mesmo por tudo que você fez por nós e por existir, e, enfim, e por estar aqui. Obrigada. E aí eu termino só contando uma historinha que eu lembrei enquanto a Joyce falava da síndrome do impostor. Esses tempos atrás, porque assim, eu escrevo, como eu fiz letras e tal, né? Aí eu escrevo umas crônicas, uns negócios. E eu tenho vergonha, assim, eu não deixo ninguém ler. E tem um amigo meu que é escritor, e ele falou que achava muito, muito ridículo isso. E falou desse jeito: eu acho ridículo, você escreve bem. E a gente saiu para tomar um café. E eu falei assim: tá, me conta do seu processo de escrita. E ele falou assim: eu tinha uns 17 para 18 anos, eu escrevi uns poemas, abriu uma editora, publicou, que estava recebendo originais. Eu datilografei, porque na época era datilografei meus poemas, e até fiquei um pouco com vergonha quando eu cheguei na editora, porque assim, tava um monte de folha de sulfite, né? Os caras estavam com coisas encadernadas e o meu era só uns sulfites num envelope. E ele falou assim: mas eu entreguei, assim, porque eu achava que os meus poemas estavam muito bons. E eu entreguei, passou 2 semanas, eles me ligaram e me publicaram. Aí ele falou: não é assim com você? E eu, tipo, né, para não dizer que esse amigo é branco, é um homem branco de classe média. Então, assim, acho que a cara de pau é maravilhosa, né? Porque... E ele disse para mim, ele falou: não, me dá então para eu ler, me dá para ler, você tem que publicar, você escreve bem e tal. E ele ficou muito indignado, e eu fiquei indignada comigo também, né? E por achar como foi tão ridículo assim o processo dele conseguir ser publicado, né? Mas eu tenho certeza que também, se fosse uma mulher jovem, negra, com 18 anos, indo na editora, então não tenho certeza se teria sido tão fácil, né, o caminho, né? Então tem essas questões também. Mas eu queria só deixar essa historinha para mostrar um pouco de como as coisas, de como é, né, e de como às vezes a gente se limita, justamente porque dizem para a gente o tempo inteiro que nós não podemos, né? Mas mais uma vez, obrigada, gente. Bom, eu queria agradecer muito o carinho de todo mundo. Muita gente aqui me acompanha nas redes, me dá muito carinho, muito feedback positivo. Eu sou extremamente grata, vocês nem sabem o quanto vocês me fortalecem e me ajudam no meu empoderamento pessoal. E eu queria dizer uma coisa para a Conceição Evaristo, que é essa joia que está aqui na frente da gente. Ainda sobre a questão da ABL, que é uma coisa que está entalada, eu queria muito poder ter essa oportunidade de falar, eu vou aproveitar. Não adianta a gente querer dar uma Ferrari para quem está acostumado com carroça. E a senhora é uma Ferrari da literatura mundial. Muito obrigada pela sua existência. Muito obrigada. Valeu, gente. Boa noite. Muito obrigado pela mesa maravilhosa. Thank you.